Júlio Pascoal! Pascoal! É isso aí. Boa. É melhor um abraço, um cumprimento, um afago do que sair Foi só um abraço. Viu? O senhor que é bronco, o senhor que é mó bronco. Claro que... Tá, ouça a palavra do Não, é isso Pascoal. aí, não é Pascoal. Bola Quer que te dê um mistura. beijo também? O meu time é o Bola Mistura. Não, É aquele de dispenso. azul lá, o meu time. Quer? Então, Quer que te dê um beijo? dispenso. O Bola Mistura... Por que você tá nesse mau humor todo hoje? O Bola Mistura é um exemplo, né? E acordou agora. Mas por que você tá nesse mau humor todo? Não tô em mau humor, coisa alguma. Chegou, não cumprimentou ninguém? Não. O Mano deu a mão, você deixou ele no vácuo? Não, cumprimentei o Mano lá na cabine, te cumprimentei aí, cumprimentei o Pascoal, ponto. Olha pra mim, dá um sorriso lindo. Bom, tá zero, hoje ele chupou, que nem diz o Sormani, ele chupou um canavial de limão. É de uma burrice. O Zé Silvério na trave! É de uma burrice sem tamanho, gente. Olha aqui. Até você riu, agora você não aguentou. Ele é tão delinquente Vamos pra lá, fazer já piada. consegui tirar o sorriso do Pipi, a missão tá cumprida, vamos começar o programa agora sim. Hoje, o meu pequeno menino, o Corinthians enfrenta o Avenida pela Copa do Brasil 9h30 na Arena Corinthians. A torcida do Corinthians não está empolgada com esse jogo, apenas 14 mil ingressos vendidos até agora. Vamos ver um pouco do retrospecto aí, né? Que vocês que adoram. Ai, retrospecto, tá aí o retrospecto. É o primeiro encontro entre os dois. Claro que você ia fazer gracinha, claro que você ia fazer gracinha. Vamos ver o retrospecto. 0 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 0 gol marcado, 0 gol sofrido. Levando em consideração o retrospecto baseado nos Quem é o números... favorito? Não, o Flavinho falou que o Corinthians já tem 1-0 já. E na Arena entrou já 1-0 pro Corinthians. Eu não falei nada disso. Agora Vocês que veio fazer a piada no... Você veio fazer a piada agora, Ele agora quer você fazer e não sustenta. tem coragem de fazer, não É, tem não. coragem, joga pra mim. Exato. As piadas que eu faço, eu banco. Né? Eu banco. Então banca Eu que você fez. Por que você não Mas falou essa essa eu agora? não fiz ainda. Não Ô, falei Pascoal, nada. Ainda? Põe aí o retrospecto pro Pascoal analisar. Pascoal, você que assiste... Olha, tem 2 caras na vida que eu conheço que assistem futebol, você e o PBC. Vocês assistem, o dia tem 24 horas, vocês assistem 25. Não, você assistiu, acho que... Esse time do Avenida, que é lá do Primeiro Você imóvel acha- do Pascoal que ele comprou Com foi uma base no cabine. retrospecto, Pascoal, o que você cabine de diria? off. Qual é a sua base- projeção pro jogo de hoje? É empate. Eu vi o Avenida jogar contra o Grêmio. Esse todo Como mundo de viu. 6, foi um Pô, jogo... você viu o quê? Você Era viu time reserva. um amasso do Grêmio. Então, Gente, eu vou Era time explicar. reserva do Avenida. É time do reserva do Avenida. Era a Recopa Gaúcha, né? E o treinador foi até criticado por parte dos torcedores, mas depois o jogo seguinte era contra o Guarani. treinador? Agora me fugiu o nome. Eu não tenho memória de tudo, Benjamin. Às vezes as coisas... Quem é, Pipo? Você que é o Google Man Tem aqui do memória programa. seletiva. Vamos lá. E o time da Avenida foi jogar depois contra o Guarani e ganhou por 1-0. E se classificou para dar mais um passo na Copa do Brasil. Ainda nessa fase da Copa do Brasil, o Corinthians vai jogar contra o Avenida com essa tal de vantagem por ter... Mas não tem vantagem de Tem empate vantagem mais não, agora, vantagem é jogar em casa. Vantagem é de jogar em casa. Começamos bem. Essa fase já vai ganhar. Já começamos bem. Perdão. Não tem vantagem. A vantagem é jogar em casa. É verdade, você tem razão. Mas É a o primeira Avenida- fase, sim, a segunda fase sabe de não. onde é o Avenida? Com a cor do uniforme do É Avenida? verde e branco Avenida. Verde e branco. Às vezes joga mais de branco do que de verde, o segundo Eu uniforme. tenho uma camisa desse time. Do Você Avenida? tem? Tem. Tem uma camisa listradinha dele, verde e branca, muito bonita. E tem uma camisa toda verde. Tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Podemos providenciar. Pascoal, devia ter fala da trazido, Avenida. né? Fabiano falei, Dykes. Hã? O Avenida Fabiano tá mal no Campeonato Gaúcho. Mal? Ele é o 10º colocado, se eu não estou enganado. Esse é o jogo aí contra o Grêmio, jogou camisa Ele tá branca. em 2, ele tá uma posição apenas à frente da zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. À frente do Brasil de Pelotas, que faz um ano muito ruim. Mas ganhou 1-0 do Guarani, que disputa o Campeonato Paulista. Esse que foi a grande surpresa. Entendeu? O Guarani perder Porque o Guarani não tem um time tão ruim. Pelo Não, contrário, até o Guarani perdeu tá o Santos por 3-0, se mas o ajeitando Guarani lá e não tal. jogou mal. Não, o jogo contra Ganhou o do Guarani. Corinthians, o Guarani ganhou O do São jogo contra Paulo. o Santos nem foi tão bem, mas enfim, é um time bem melhor do que nos últimos anos. Voltou à primeira divisão e tudo. Foi uma surpresa ser eliminado pela Avenida, foi mesmo. Mas, ô Flavinho, esse Avenida, cara, é um time que não é tão velho.
se a gente comparar com outros times aí do futebol brasileiro, eles têm 75 anos e é um time que nunca jogou fora do Rio Grande do Sul. Nunca jogou fora do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul. Essa é uma grande curiosidade. Eu não sabia. É porque a partida que eles fizeram contra o Guarani, até pelo regulamento, foi lá, o time mais forte no ranking, ele acaba jogando como visitante e jogando pelo Mas empate. 75 anos, nunca jogou fora de Nunca Porto jogou. Alegre. Partida oficial, provavelmente, né? O Defensa e Justiça nunca tinha saído também da Argentina, jogou contra o São Paulo e ganhou. Não, então, mas está ali dentro do estado do Rio Grande. Espetáculo, inclusive. Então, é um time que está fazendo aí a sua estreia, está debutando, né, Pascoal, como, bacana, isso é legal, como isso eu não visitante. sabia. E é bacana, porque às vezes aí dentro do cenário do futebol, Flavinho, essas histórias acabam passando batida, são né? as melhores histórias. Não é que você fez comigo? Sim. Sim. Ele fez assim. Sim, a história. vários sim, aí? a história Esse é legal. outro que quer fazer as coisas. Tem VAR disso aí, gente? E coloca na sua conta. Coloca tudo na minha Deve conta. ter o VAR, que ele faz assim, ó. Ai, Tem um VAR? tem VAR aí, produção? Ah, sim. Eles vão botar sim. você. Vamos botar você, no que tá VAR. fazendo. É bom o Corinthians, mesmo nesse retrospecto que a gente expôs aqui, que ninguém leva vantagem contra ninguém, Benja, mas é bom o Corinthians ficar ligeiro aí. O Corinthians tá meio Robin Hood esse ano. O Corinthians ele foi bem aí, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, mas perdeu aí para Guarani, perdeu para o Red Bull, perdeu para o Novo Horizontino. Mas se o Corinthians esse- foi eliminado Guarani e o pela Red Bull Avenida são na Arena melhores, Corinthians. Não, mas Corinthians, são times aí essa surpresa comparados. Avenida. Não, mas são comparados ali dentro do futebol paulista. eu o acho Red que o Bull que é a va- segunda melhor campanha Pipinho, do Não, campeonato. ok, mas o eu Corinthians acho que ele o que deveria vale- vencer. o que vale- em casa, Pipinho, Red Bull. O que vale prestar atenção. Pipinho, o Corinthians corre risco de ser eliminado pela Avenida hoje? Claro que corre. Não, O Corinthians assim, quase foi. É a contra o soberba, tá vendo que Então, a é gente isso fala que eu de falo. soberba? Mas aí eu já acho diferente. Eu acho diferente, são dois times brasileiros. Mas tinha o Brusque, você O Brusque, o senhor Mani, Acontece quase de eliminou vez o em quando. O Brusque é da Acontece. onde? Na Santa Catarina, Libertadores é diferente. Não, porque ele Libertadores falou dois times brasileiros, eu entendi que o Brusque fosse de Moscou. Brusque. Pô, O Brusque é de Santa Catarina. Exato, claro que sim. Que é Da Brasil. cidade, Ele ele não tá Empatou falando o jogo. Ele tá O falando jogo que terminou agora empatado, foi são pros dois pênaltis. times brasileiros. Não, Vocês não lembram? daquela vez era também. E o Corinthians quase caiu. Imagina se faz isso com ele num dia que ele tá de olho Ai, virado. senhor Mano, isso é muito engraçado. Não parece, mas isso é engraçado. Eu? É, muito. Não, então, o Sormani tem falou risco outra hoje, coisa. o O Sormani Corinthians- falou que são dois times brasileiros e não é como o caso do Tadjeres com esse que você estava falando. exato. Não tem uma soberba, a soberba brasileira. Só mais um adendo, Flavinho, nessa Sim, informação. sim, Porque como é jogo único, os dois times eles têm participação na renda. O vencedor dessa partida ele adquire 60% do valor arrecadado na bilheteria. Mesmo se for e pros e o pênaltis? perdedor aí acaba ficando com 40%. Não, nos pênaltis não é 50-50? 50-50? Se for pros pênaltis? Salvo engano, é 60-40. Quem passar. É a Vai favor sair do o vencedor. Quem né? passar, Quem passar. fica com a renda. O vencedor. O time do Corinthians não muda em relação... E quem avançar de fase já recebe R$1,5 milhão de reais. O Corinthians está escalado para hoje? O Corinthians, pelo técnico Fábio Carelli, de Cássio, Fagner, Manuel. Henrique. O zagueiro vai ser aquele lá, o Henrique, né, que você gosta. Nossa, que cara que você fez, hein? E o... porque o Henrique... Cara, mas que desânimo que você está fazendo o programa hoje. vamos, Quer ver? Para, não, para. Mano, qual que é a escalação do Corinthians? É Ó? a mesma escalação que venceu Não, o São tá, Paulo. Vai vamos, jogar vamos, com vamos. Cássio, Mano, qual é a Fagner, Manuel, escalação do Henrique Corinthians, e mano? Danilo Avelar. Pera aí. Ralf Júnior Urso. Vamos lá, Pascoal. Tem Pedrinho, Jadson e Cleison. Não, E na Jadson frente- não, é Sornosa. Perdão, é o Sornosa no meio campo. Sornosa O e Jadson Cleison. 15 dias fora aí pra fazer um fortalecimento. Então fica Pedrinho, Sornosa e Cleison e na Pelo frente é o menos não Gustavo. tinha um pouco... Mano, de você acha que o Corinthians é favorito pro jogo de hoje? Com esse time, você acha que dá pra ganhar da Avenida? Não, olha, Sormani, eu vou dizer um negócio pra você. Hoje, complicado, né? Mas Henrique. você viu o retrospecto, E o Henrique Manuel, na zaga, Henrique mano? e tal, mas Precisa dar vamos enxadinha. jogar com raça aí, com coração. Não, mas vocês ficam fazendo isso, É, o aí time a galera do fica povo. associando minha imagem, qual é a imagem do Corinthians, falando, qualquer coisa que digam, clubista. Ai, babá, clubista. Entenda o seguinte, ser clubista não é ruim. Porque a quem te chama de clubista também é. Não é ruim ser clubista, porque todo mundo tem um clube para defender. Mas eu sou um todo cara mundo tem um clube que imparcial, gosta. Pascoal. Então não tem esse negócio. Qual que é o cara Clubista. Eu torço pro monte deles. Pipoqueiro. Todo mundo tem. Quer ver, eu assumo, eu torço pro Corinthians, nunca neguei. Sormani outro dia falou no ar, me surpreendeu que eu achei que era Noroeste. Eu torço pro Santos. Eu não falava, mas O agora... Flavinho tem o negócio do marketing dele e Marketing tal. escambau. Mas o time Ele é São tinha- Paulino? Hã? Ele é São Paulo E Corinthians? é isso. Vocês... Que eu saiba. Qualquer As outra fotos- coisa pra mim é ofensa. As fotos que eu tenho, que eu conversei com o seu Júlio, pai dele, que ele me mostrou, meu pai mas odeia o pediu, Corinthians. pelo amor de Deus, para não mostrar. Meu pai odeia o Corinthians. Ele é porque meu pai corintiano. jogou muito contra o Corinthians. Você lembra que uma vez E a gente- roubaram muito a portuguesa contra o Ai, Corinthians. tadinho. Quando ele Você era lembra uma jogador vez da que a gente portuguesa. ainda, antigamente, no Fox Sports lá atrás, não tinha ele numa loja do Corinthians comprando? Tinha. Você não tinha essa foto? Você tinha essa foto? Montagem, Você vai né? buscar? É, O Pipinho, todo Photoshop. mundo sabe que torce pro Atlético Mineiro.
por causa da tua família de Minas e tal. O meu menino, o meu menino, eu acho, como é sangue do meu Teria sangue, maior carinho de torcer pro Galo. É como que você falou que todo mundo torce Eu pra torço para os meus amigos. Eu tenho muitos amigos em todos os clubes. Então, é um grande para mim. Não é uma Roberto grande Carlos, satisfação. eu quero ter 1 milhão de amigos. Não, eu não preciso ter. Os meus já. Se eu conseguir juntar uma mão, já estou satisfeito. Mas quando você era criança, qual jogador que você ia ver? Eu vou falar para você, o primeiro jogo que eu fui ver Não com fala meu que pai foi o Pelé. foi o Pelé. Foi Santos e Grêmio no Pacaembu. Tinha concha acústica ainda no Pacaembu. Mas não se iluda, não. Santista ele não é. Eu fui ver. Meu pai falou pra mim, você pode torcer pra... Gremista também Meu pai, não é. também não é. Meu pai disse pra mim, você vai torcer pra quem você vamos quiser, por mas partes. você vai ver o Eu Pelé sou. jogar. Então, vamos lá Eu por sou partes. jornalista do Futebol Clube. Não. Você é Esporte Clube Jornalismo. Paulista. O Mano também. Associação Jornalismo Você é do marketing, do time do marketing. E o Pascoal é o quê? Aí quando você ia ver o Pedro Rocha ou o Rivelino? O Rivelino jogava. Eu escrevi o livro da vida do Rivelino. O Rivelino foi meu ídolo de infância, né? Mas Rivelino foi corintiano meu- ele também não é. Foi, Só foi pra meu contar pra ídolo. você. Foi meu ídolo. O Rivelino que começou, foi ídolo do Corinthians, mas que sempre foi palmeirense. O Rivelino era palmeirense, agora não é mais. Não, eu falei, quando era ele era garoto, ele era palmeirense. E quando ele foi fazer teste no Palmeiras, quando ele não ficou no Palmeiras, Quem mandou ele embora Travalini- foi o seu Mário Travalini. O Mário Travalini não aproveitou. Que Deus o tenha. Não aproveitou no Palmeiras e ele foi buscar o Vem caminho cá, dele. então para o Pedro Corinthians. Rocha, Rivelino, tá o Rivelino Pelé, mas você não é santista. Não, Aí- não, só. E outra coisa. Não, o Pelé, se corintiano, alguém ele falar também do não é. Pelé, Então, se alguém falar do corintiano, Pelé aí comigo, jogou- vai arrumar briga, porque Claro. sabe da Aí minha jogou- meu tá respeito bom, pelo tá bom, Pelé. Pascoal, É que esses caras não é, viram o Pelé é, jogar, é. eles ficam falando, será que esse Pascoal, não Messi desvia o joga assunto. Michael Pelé? Quem Pascoal, joga Michael Pelé? Aí, beleza, rapaz? aí ia jogar o Pelé contra o Ademir da Guia. Pelé sempre. Mas ele não é santista. Pelé sempre. Pedro Pelé não Rocha tem, contra o Ademir não- da Guia. Pedro Rocha, aliás, não jogaram juntos no Palmeiras, né? Bom, Não chegaram a jogar pode não, ter, no mas, Palmeiras, falando não. sério, Pedro Pipo, Rocha era um monstro. Ô, Pipo, podemos ter... Pedro Virgílio você Gomes, acredita em alguma Verdugo. surpresa hoje? Não acredito em surpresa. Acho que o Corinthians vence o jogo hoje. O que precisa o Corinthians agora é manter essa formação que foi muito bem feita diante do São Paulo, pelo menos no segundo tempo. Teve um time com mais atitude, um time com um pouquinho mais de vontade de ganhar o jogo. E com o Cleis, com o Pedrinho, o Corinthians muda de figura, muda de característica. Se torna um Corinthians muito mais dinâmico, diferente dessa postura lenta, que fica só se defendendo, que fica apenas esperando o adversário para contra-atacar. Ainda mais o jogo hoje que o Avenida vai jogar completamente retrancado, fechado. Nada, tem uma praticamente avenida por pelo lado direito ali, é só atacar. Danilo Avelar? Não, é que ele falou uma Ignora, atrocidade, vai, Enfim. segue o barco. Então, é um jogo hoje que o Corinthians precisa mostrar ao torcedor que não só o Campeonato Paulista, mas que a Copa do Brasil é o grande objetivo da equipe na temporada. Lembrando Muito que o jogo- mais que o Campeonato Paulista, né? Corinthians a contra o Copa São do Paulo, Brasil o pro jogo, como Corinthians, diria em Lisboa, foi um horror. a Copa do Corinthians... São a Paulo e Copa do- Corinthians, como diria em Lisboa, foi um horror. mas ganhou, né? Se o Corinthians... Torcedor do não adianta Corinthians dizer. tá feliz A gente da fala as vida. coisas, ele sempre vem, olha o placar, sempre, olha o placar, olha o placar. Ganhou do Ele não tá Palmeiras, discutindo o placar, está discutindo a qualidade Qualidade do do jogo jogo. Mas é isso que eu tô apresentado falando. pelos dois times. qualidade do jogo. E eu tô só lembrando que o torcedor do Corinthians ficou feliz da vida Tá que ganhou do São lembrando, não? Paulo. O segundo Tá tempo do alfinetando Corinthians... ele. O segundo E a tempo... mim também. O segundo tempo do Corinthians foi verdade. melhor, Não posso porém tem que negar manter justamente esse desempenho para jogar contra a Avenida e o restante da temporada em evolução. Né? Um time que busque o gol, que hoje faça prevalecer não só o mando de campo, mas evidentemente a força, o investimento do Corinthians, de um elenco, de um time que tem uma ambição de conquistar um título importante esse ano, que é a Copa do Brasil, que é o grande objetivo do Corinthians. Então é um jogo em que o favoritismo do Corinthians deve ser pregado dentro de campo de qualquer forma. Não, você jantou o mano agora. Eu? Por quê? Porque você fica com esse discursinho, olha, Jogou mal. não tem mais Tem que bobo no assumir, né? futebol. Eu acho que Toda vez que ele Peraí. falava, ele olhava pra você. Segura sua bronca. Peraí. Segura sua Palmas bronca. pro Pipo. Eu fico com o discursinho de que não tem mais bobo no futebol? Aí o Pipi Eu sou execrado aqui O Corinthians diariamente. é franco favorito pra hoje, Pipo? É favorito. Tá vendo? Mas peraí, Eu sei que o Mano vai falar, o Mano vai falar o seguinte. Eu falo que o time O Corinthians grande é tem que obrigação, amassar o mas é Avenida óbvio, hoje. Mas é óbvio. Eu, diferente Se não de amassar alguns hoje- que ficam, olha, calma lá, porque futebol são 11 contra 11, eu discordo. O Corinthians jogando Pipo em que casa... fala, olha, agora foi pra Não, você. mas eu sou execrado aqui diariamente por ter esse tipo de raciocínio. Não, eu acho que... O Corinthians ele tem obrigação hoje Respeito é de uma coisa, engolir o mas brigar Avenida. com a força é outra. Ele tem obrigação. Se ele vai fazer, Flavinho, são outros 500, porque o Corinthians já teve tropeços aí históricos também contra adversários muito menores que ele com a casa cheia.
Foi assim, inclusive, aí contra a Guarani do Paraguai. Tolima. O Tolima. Eu acho que se esse jogo Cianorte, entendeu? Não, o Cianorte o Corinthians passou. Não, ele passou, Ele mas perdeu levou no uma- Paraná mas e ganhou leva no 3x0 em Pacaembu. casa, fora de casa, né? Pô, Mas ganhou no Pacaembu. Era um... Caio Júnior era o primeiro grande trabalho do Caio Júnior foi no Entendeu? Então o Cianorte, Corinthians ele tem obrigação hoje, Sormani. Por mais que digam, olha, o futebol tá muito nivelado, olha, o Avenida ele tá visando a parte O que vai financeira. acontecer hoje, então? O Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, Pascoal. Se ele vai Todo ganhar dia ou você não, fala são isso. outros 500, mas tem obrigação. Não, eu falo mesmo. Então, Eu acho que assim, aí, ó. o Corinthians tem que respeitar a Avenida, é evidente que sim. Não vai entrar achando que já passou. Justamente por isso. Pra mim, qual é a melhor forma de você respeitar um adversário? É dentro de campo, jogando sério, intenso, 90 minutos. Se você precisar Não, isso fazer eu concordo. 15-0, faça 15-0. O que não pode é você fazer 1x0 e achar, tá bom. Não, mas ô Facincani, dane-se. quando eu digo... Isso aí... Não, mas estão ô Facincani, trocando quando eu festa de digo... novo, os Não, dois. não. Não. Mas ô Parece. Facincani, quando eu digo que tem obrigação, não tô falando pra menosprezar o adversário. O time ele tem obrigação de jogar sério sim, inclusive fazer jus ali ao tamanho que tem. Claro. E se puder enfiar 5, 6 Claro. ou 7, tem que Lógico, fazer. vai, lógico, não tem Mas eu não tô dúvida. pedindo pra desrespeitar o Avenida. O Corinthians ele tem que jogar sério, mas Não. pela bola que o Corinthians Mas tem apresentado, Pascoal, não dá pra garantir que vai ser uma goleada. Não dá. Que goleada que o Corinthians aplicou em Não, alguém pera um esse pouquinho, ano? então Ué, deixa eu entender. O obrigação Corinthians de tem a ganhar. obrigação de amassar... Você. Pergunta pra mim. Ô, mano, Você pode amassar um aqui. time ganhando de 1 a 0, Vou 2 a amassar, 0. vou amassar, vai amassar. Ó, fala. O Corinthians ganha hoje, mano? Nossa, vamos amassar, sabe o que é? Ô, Gostagor, faz um estrada gol pra tá nós lá. pavimentada? Aqui é o seguinte, Não, ó, peraí. nós vamos amassar o Avenida. Nossa, caminhão, só caminhão. que não, E o caminhão? É uma betoneira da descida, não dá pra parar Como é que sem faz- freio. como é que buzina? Não dá pra parar. E vai com tudo. Agora Isso tem é um boi, não é um Agora caminhão. tem o seguinte. São boi. Agora tem o seguinte, meu senhor. Essa Eu não estrada tenho- tá pavimentada Eu ou não é- tenho, eu não tenho confiança Ainda bem que é nenhuma que avenida, isso vai é estrada. acontecer. Porra. Não, Ele disse que confiança vai não, isso amassar, chama-se- vai empacotar, Peraí, vai uma peraí, betoneira na descida, mas aí, não tenho confiança nenhuma que isso Não, vai não, acontecer. pera lá. Mais uma vez ele deturpou o que eu disse. Pascoal. Agora o Pascoal te Pelo engoliu. contrário, você falou? em algum momento Será que que eu vocês... entendi errado? Eu disse que o Corinthians ele tem a obrigação de amassar Vai pelo tamanho que amassar ele o tem. time, tá. Peraí, não falei que amassará, eu falei que tem a obrigação de fazer isso. tá vendo como é que é? Pela bola que ele tem apresentado, Pascoal, ele não tá mostrando esse futebol que a torcida tá espera, vendo mas como é que é? fato. E pode empatar também. E eu esperava Ó. um pouco mais aí do seu discurso, Pascoal, porque eu te considero um entendedor de Não, futebol. eu também entendo. Você Agora sabe esse muito deu tapa bem, com o mas você é- sabe é- muito bem que um entendeu? time ele pode amassar o outro ganhando de 1 a 0 ou 2 a 0. Vide o Santos contra o São Paulo. Quanto foi Santos e São Paulo? 2. 2 a 0. O Santos amassou, o São Paulo não amassou. Sim. Então desculpa. Terminei, meritíssimo. Não tem mais perguntas. Espera um pouquinho, deixa eu Nossa, perguntar. levanta Eu o vou Pascoal fazer uma agora. pergunta. Corinthians tem essa condição hoje? Futebol ali e elenco tem. Futebol Aí, e agora elenco tá tem. ponderando. Não, fez Pascoal. algum jogo no Corinthians nesse Mas ano é que ele fez tá. isso? Aí você tem que cobrar o seu amigo. jogando pra amassar. Aí você tem que cobrar o seu amigo. Que meu amigo? O Fábio Carilli. Meu amigo, eu gosto do Fábio Carilli, tenho o Aí maior você tem respeito que cobrar por o ele. cara. Tenho o maior respeito. Porque Aliás, peças o Corinthians muito tem. Você não gosta do respeito. Carilli? O senhor dá todo dia machadada no Fábio Carilli aqui. Mas Todo é dia você óbvio. dá. É ganhando, é perdendo, você dá. Vou chamar a atenção Ganhando, do cara do perdendo, Fábio não. Carilli. É. Domingo ganhou do São Paulo, você chegou na Eu segunda-feira. esperava- deu o uma pai dele na machadada. adolescência Peraí, eu chamou disse que o tanta Corinthians atenção jogou bem. dele. Eu disse que o Corinthians jogou bem contra o São Paulo e já vem numa crescente desde aquele jogo contra o Racing. Porém. Olha lá. O Escuta aí, Corinthians, escuta aí. Pascoal, ele escuta pode aí. render mais do que ele tem rendido. Aê, E você claro. sabe disso. Claro que você sim. sabe disso. Claro que o sim. Corinthians, ele contratou agora também o zagueiro aí, o Bruno Mendes. O Corinthians, ele alcançou o seu 11º reforço na temporada. É um elenco muito mais forte do que terminou Quantos ano estrangeiros passado. são, Manu? O Corinthians tem... Não, mas o Corinthians ele tem 3 no elenco. foi Tem o um Bocelli, oferecido. tem o Sornosa e tem agora o zagueiro. E foi um Romero- Não, não, e Romero o faz Paraguai? Não, parte mas o ainda. Romero, ele tá a par. E o Não, Paraguai? mas O faz Paraguai, parte do elenco. o Sérgio Dias, o Romero. É verdade. Tem o E foi um Arauz, oferecido. o Arauz Seis. Dias, São o seis. Romero, 6. o Sornosa Sornosa e o Bocelli. e o Bocelli. E o zagueiro sim, o zagueiro que chegou agora. peruano Bruno foi Mendes. oferecido. O Bruno Mendes. Bruno Mendes chegou agora. seis. O Santos tem quantos? O Santos tem 6. 6 também. E o zagueiro peruano foi oferecido. Qual? Christian Ramos, 30 anos da seleção peruana. Mandou baixinho. Ele foi o titular na Copa do Mundo, só que ele joga no Acabou de Al-Nassr. contratar outro zagueiro? Vai contratar mais um? Ele é experiente, tem 30 anos. não Ele fechou vem com o Lucão, com tarimba de seleção, etc e tal. Jogou no Veracruz. Mas pera, o também. Corinthians tem Marcelo, 6 ele Ele foi zagueiros já, não tem? oferecido, ele foi oferecido e... Deixa eu falar agora pra vocês. O Marcelo, eu tava vendo ontem que, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do planeta. Eu considero o Marcelo... Não está num Hoje bom em dia momento, não é, hein? não. Não, pera. Não está num bom momento. O Alaba, que joga no Bayern de Munique, é mais lateral que ele. Pera. Pô, mas joga em Eu qualquer uma. considero o Tá Marcelo... O Marcelo entra na minha lista dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar. Não entra na minha. Na minha entra. Júnior, Roberto Carlos, o Vladimir, ele... Não. enfim, não, tudo bem, é gosto. É, não.
E parece que o Real Madrid não quer mais ele, né? Que ele Não, deve pera. sair. Não é bem isso. Ele tá no banco, ele parece que tá mal fisicamente, não é? Ele tá mal tecnicamente, ele tá jogando mal. Não tá jogando Não tá bem. jogando A bem. informação que eu tenho é que o Marcelo quer ir para a Juventus. Então, é isso que eu ia ele falar. que quer sair. É isso que eu ia falar, que o Cristiano Ronaldo pediu. tá pedindo ele. Eles são muito amigos. O Cristiano Ronaldo já pediu o Marcelo quando Da ele foi outra pra lá. vez. Mas é impossível o Marcelo? Tá vendo? Aonde? Não, porque não, no Corinthians não, no futebol brasileiro. Não, eu tô perguntando, eu não eu tô acho defendendo a tese. Não, eu acho impossível. Porque como o Real Madrid... baita mercado não, na Europa. Não, pera só um minuto, não ri não, porque eu não tô falando, olha, ele tem que vir Mas quem é aqui, que tá eu tô rindo? perguntando... Quem tá rindo? Eu estou perguntando se é impossível ele voltar. O Marcelo tá com quantos anos? 31. Não acho que não, hein? Acho que tem mais. Tem mais. Cara, você não acerta que é uma hoje. 31. né? Eu acho Segunda aí, ó. impossível Quantos anos tem o um Marcelo? jogador como o Marcelo vir jogar no Brasil. 3. Marcelo acho que é 85. Não, o Pascoal tem razão, ele tem 30. Ah, não, é muito novo. Eu achei que o Marcelo Ele tinha tem mais. 31, Ele era ele na 85. Copa do Mundo Não, o Pascoal tem razão. O Marcelo tinha 31. minha idade. 31 anos. Agora, Mas o Cristiano Ronaldo tem o tem seguinte, 33, é um cara tem o que tem seguinte, muito ele mercado. tem O Felipe muito Luiz mercado também na é Europa. impossível? Felipe Luiz tem mercado na Europa. Ah, mas o Felipe Luiz não ia acrescentar nada, velho. Esses Todo caras respeito. Esses caras Não, ele têm é bom mercado lateral. na Europa. Também acho ele bom lateral. O Felipe Luiz tem a Pra trazer um característica... cara desse aí, você precisa ter um cara de nome. Pô, o Felipe Luiz não tem. Pô, foi bem titular da seleção na Copa do Mundo. não. Entrou bem pra caramba. Cara, Entrou bem não pra causa caramba, nenhum impacto. muito bom lateral. Faz 7, 8 anos que ele é O titular. Felipe Luiz? Cara, se qualquer time brasileiro contra... Ó, Ele é um se lateral qualquer mais time de defensivo do ponta que na Europa ofensivo. contratar... Exatamente. Caso, você iria pra Paulista receber o... Nem a pau. E o Marcelo, você iria? Sim, Marcelo é um outro patamar de jogador. É um cara que é mais agressivo, Não, mas é um cara aí mais que tá. decisivo. Mas eu não Depende Depende da da sua sua característica característica mais da na equipe. parte defensiva do que na ofensiva. O Corinthians é um time que valoriza a marcação. Jorginho no Se Santos. você contratar o Marcelo, você tem uma avenida nas suas costas. É por isso que você tem que ter esse cara de lado de campo igual o Romero. Se você tem pro o Felipe Marcelo Luiz, jogar, pro Fagner jogar. se você tem o Felipe Você Luiz, fala de lateral, o fecha Jorge no tudo. Santos é uma baita Daqui a notícia. pouco nós vamos falar. O Santos Baita fechou aí, notícia. o Jorge. Mas fechou? Fechou, tá por pouquíssima Pô, é meio coisa. estranho o Flamengo deixar passar. O Flamengo esteve interessado durante um período. Daqui a vocês pouco quiserem, nós vamos falar disso. É estranho. Teve Agora, por teve que a torcida enjoação. do Corinthians não está entusiasmada hoje, Little Boy? Ah, Benji, essa fase da Copa do Brasil, todo mundo sabe que não mas é atiça a Corinthians, curiosidade mano. Jogando em casa é eu também Corinthians. concordo, Pascoal. É Corinthians. Mas a torcida tem reclamado bastante do preço dos Esse é um ingressos jogo... também. Ah, tá muito caro também? Então, para esse jogo Esse é um especificamente jogo pra não, cobrar mas o pouco. Corinthians ele Se teve não aí tá dois caro, confrontos. então por que? Então, Não, mas o Benji, ele começa preço falando assim, normal. a torcida tá reclamando do Mas preço. pera lá, Tá pera caro lá. hoje? Não tá. Não, mas peraí. A torcida do Corinthians ela teve uma boa presença contra o Racing, ela teve uma boa presença contra o São Paulo. E se você somar esses 3 jogos aí já na sequência, é complicado. O torcedor ele sente, ainda mais agora começo de ano. Tem Ué, não tem PVA, o pacotão? tem rematrícula de E filho. o pacotão? Então, mas nem todos os Olha aqui. torcedores adquirem esse pacote porque custa um pouco mais. Esse era o jogo Peraí, pra ver porrada, ingresso porrada. barato. Momento porrada no mano. Diga. Normal! Pra falar a verdade, não é no mano, é que eu interpretei, Ah, que eu bem. acho que é pro mano. Tudo bem, vamos lá. O Elison Vinícius. Ô, Benja, por que... Hélio Sou Vinícius? Elison. Ah, Hélio, filho de Vinícius. Né? Elison Vinícius. Por que quando o ingresso tá caro, o mano, ele não fala o mano, mas eu interpretei. O mano desce a lenha. É. Hoje que o ingresso mais caro é R$50, você não fala. Tá barato o ingresso. Não, mas eu não tô falando isso. É que a somatória dos jogos Então, faz já com que era o pra torcedor encher, não vá para esse jogo. agora- Mas se fosse então, uma final de tá aí uma campeonato, o discussão. torcedor iria. Será que você também hoje você não tá afim de fazer o programa? Tá aí também, tá parecendo o Pascoal hoje, hein? Como é que tá- Tem como é que 25 fica- minutos. como é que fica o Pascoal? Não, o Pascoal, você essa tá não, assim não, hoje. aqui ó. não. Aqui não, Como é é que é? outra Faz aí, coisa. vamos ver. Aqui não. Você- não, o Pascoal, ele desliga o microfone e Tá tá ligado assim, hoje. faz um maior barulho horrível. Pascoal já tá Deixa eu falar ligado. um negócio pra você. 220. Olha aqui. Ontem foi a discussão lá, depois daquele papo do Alexandre Calil lá pro UOL Sport, que rico vai ao estádio, pobre assina a Estádio é televisão. lugar pra Que foi a frase do Alexandre Calil, que foi ex-presidente do Galo, hoje prefeito de Belo Horizonte. Aí discutimos, o coro cantou, caramba, pô, tem que botar ingresso barato, tem que botar Tem ingresso jogo de barato. ingresso barato e jogo de ingresso caro. Tem que botar ingresso lei barato. da oferta e da procura. Tem que botar ingresso barato, tem que botar... Hoje tá barato. R$50. 14 mil. E 14 mil o ingresso vendido. E aí, quais as explicações? Mano, Eu não sei, não sou corintiano. Não é acabei de questão falar. corintiano, isso aí não é ser corintiano ou São palmeirense. inúmeros jogos aí. Você defende a tese que tem que ter ingresso barato. Sim. O Hoje, negócio é o seguinte. hoje discordo de 50 você. pau mais caro o cara tá falando Discordo aqui no e mano, não tem discordo ingresso. no mano, discordo no mano. Isso é bom, pô. Esse é um jogo Pra ir. que para aquele torcedor que não consegue ir num jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Santos, esse é o jogo para ele ir. Claro. Esse é o jogo. Então, esse torcedor, quando vier reclamar do preço do ingresso, eu não daria ouvidos a ele.
Porque hoje ele tinha que mostrar, tá vendo? Se vocês colocam o ingresso barato, a gente vai. O ingresso está barato e ninguém vai. É aquela história que eu já me falei. Os estádios sempre tiveram as moscas na época que o ingresso era barato. Sim. Hoje, que o ingresso subiu, a média de público do Campeonato Brasileiro aumenta. Ah, porque deve ter... exatamente. Fidelização do Palmeiras, do Corinthians, do Internacional, do Grêmio. Então, hoje, quem não vai no estádio porque não pode, e eu sei que é difícil, porque é caro mesmo, hoje você teria que dar a resposta à diretoria do Corinthians. Hoje, você tem que pegar e mostrar o corintiano, presidente, o diretor de marketing, seja lá quem for, tá, olha aqui, ó, vocês colocam barato, a gente vai. Coloca 40 mil lá dentro hoje. Coloca 40 mil lá dentro hoje, ou seja, tem razão. Então não tem que reclamar. Fica, porque o ingresso tá caro, porque o setor oeste, porque não sei o que lá. Quando tem a oportunidade de ir, não vai. Ah, eu não vou porque é uma Avenida. Mas pera um pouquinho. Você vai ver o Corinthians ou você vai ver o Avenida? É o Corinthians que está em campo. E outro é um jogo que vale uma classificação. É um jogo vale classificação. Ficou sem argumento. Não, ficou argumento, não. Esses 14 mil que compraram até agora, e possivelmente teremos uns 20 mil hoje na Arena. É pouco, mano. Mas é que tá. Essa galera, Sormani, é a galera assídua. Aquela galera que tá sempre lá. É aquela galera que tá indo num jogo desse para somar pontos, para que quando houver a possibilidade de ir num jogo decisivo, ele já tem garantido o direito de compra dele. Agora, esse torcedor emergente, como você disse aí, às vezes que não faz parte do plano, esse cara que não tem a condição de ir sempre, eu acho que é um jogo bacana para que ele possa ir. Claro, pô, primeiro, por ser um tá jogo eliminatório, é uma Copa do Brasil, e segundo, por ter um ingresso mais acessível. Gente, ó, Que chance de Cássio, gente. Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar. Ralf e Júnior Urso. Pedrinho Sornossa. Perdinho Sornossa e o Cleison. E na frente o Gustavo. Pô, É o time titular do caramba, é você lá no campo pra ver esses caras jogarem. Por que vocês não vão? Ah, é muito tarde. Mas você Ah, quer... o metrô fecha. Não, ele fica aberto agora. E aí, Flavinho? Fica aberto. Tô esperando o teu argumento. Ficou sem? Torço pro Corinthians. Não tem Você nada a calou ver com dois, ele. hein? Quem Estão tem, calados, hein? vem em mim, então você não Quem pode tem discutir nenhum obrigação, assunto. quem tem obrigação de botar torcedor no campo, no estádio, é o clube. Em vez de ficar fazendo campanha de marketing, essa campanha Seu que você ingresso tá achou barato. maravilhoso. Mas deveria divulgar melhor que o Em vez de ingresso ficar com essa tá custando papagaiada aí toda, R$20. faz alguma coisa, Mas leva a gente divulga. pro público. Se você pro entrar estádio. lá no site, se entrar nas redes sociais do Corinthians, Site, rede social, entra pra ver o que tá falando. Corintianismo, não sei o quê. eu não entendo. Se o ingresso custa 300 pau, o senhor reclama que o ingresso é Reclamo mesmo. absurdo, elitizaram o futebol, Sim, Nutella, reclamo. virou pra Playboy. Eu vou em outro. Aí a diretoria do Corinthians foi lá pôr o ingresso 50. mais caro, mais caro, 50, você também critica. Não, não tô criticando, mas a tô falando diretoria que cabe- escondeu a informação. Escuta, eu não Resume sou uma do frase. marketing do Corinthians, Ué, então eu você não trabalho pode na discutir programa bilheteria. nenhum. Ontem você não trabalho na discutiu? bilheteria. Não, Mas entendeu? você Não você vendo não ingresso, não você sou torce pra cambista. portuguesa. Oi? Oi, tudo bem? Então você não pode falar nada, que você torce pra portuguesa, você vai falar. Ontem você discutiu. E o Alexandre Calil, e você não torce pra Atlético Mineiro, pra nada. Nós estamos discutindo aqui trabalho. Corinthians. Quem tem a obrigação de Nós- promover o seu espetáculo Nós não é o estamos. clube. Não, você está Ele que é desviando uma organizador. conversa. Nós não estamos aqui discutindo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Claro que Grêmio. Estamos discutindo que hoje, Veja. a diretoria colocou o ingresso mais caro, segundo o rapaz, a R$50 e só tem 14 mil vendidos. O ticket E médio do ontem, Flamengo é peraí, e ontem- R$23 reais. e ontem- não é isso? ontem- E bota 60 mil E pessoas ontem todo o jogo. senhor falou aqui, defendeu a tese. O do Palmeiras é 70 Põe reais. ingresso barato que a torcida vai. Tá barato, hoje a torcida não vai. Ó, eu vou. A torcida do Corinthians, às vezes, talvez não seja tão grande quanto vocês estão. Aí, ó, o que ele falou. Mano, você ouviu? Agora Eu ele pegou resumo. você. Grande é a portuguesa. Manda ele brigar Não, no contra o português é Ibope. minúscula, só que a gente não fica dizendo que tem 80 trilhões de Não, torcedores. a gente fica dizendo, quem diz é o Ibope. Você quer Ibope, contestar os não. dados, você liga lá no Ibope e fala, não concordo com a Não tua consegue pesquisa. colocar 15 mil pessoas num jogo? Conseguir, consegue. Vê a média de público A do Corinthians. explicação é fácil, né? A explicação é fácil. Qual é a explicação? Opa, vai simplificar pra você, Benjamin. Boa, Ele vai na arena é mais de Calma, 25 Benjamin, mil. que ele vai simplificar. Einstein. O brasileiro não gosta de futebol e só vai na boa, só quer jogo Como não grande. gosta de É, futebol? a torcida do Corinthians, eu falo assim, Cana, ela prova a cada rodada que não é assim. coisa que eu O Corinthians, escuto, ano passado, ele não brigava por absolutamente nada dentro do Campeonato Brasileiro e ele ocupou uma das melhores médias de público do Então, campeonato. qual é? Não, Vocês porque o que são Campeonato corintianos. Brasileiro você tem a fidelização, etc e tal, mas Mas no o Corinthians todo, não brigava com nada, no eu todo, falo assim, não, cara. mas você tem a fidelização, você tem outro tipo. Razão. Na verdade, falta uma explicação para o jogo de hoje. Realmente falta. O brasileiro tem que entender. só gosta. Então- Porque assim,
Ah, Corinthians Avenida. Olha aqui, você quer os preços de hoje, ó. É isso. O brasileiro gosta Onde você arrumou? decisão. Olha Ele aqui. gosta quando ele está sendo... os preços do O ingresso mais caro é o camarote, 350. O ingresso mais caro é o camarote, R$350. Mas não é para uma pessoa só, certo? Não. Tem a Oeste Inferior hoje por 120, Oeste Superior por 80, Setor Leste está 40 e 50 e o Setor Sul entre 40 e o Setor Norte 30. Então, e o setor norte, ele quase nunca é aberto à venda online, porque ele pertence às torcidas. Ah, pertence. Ah. Não, é um setor destinado para as comprou torcidas. isso? Não, mas ali... lá, que nem cadeira gatinha. Comprou aquele comprou. Para quem faz parte do plano mais básico do fiel torcedor, ele tem o direito de compra ao setor sul. O setor norte, Sormani, inclusive até por determinação da Polícia Militar, as torcidas organizadas só podem ficar ali. Você não pode ter uma torcida organizada no setor oeste ou no setor leste. As torcidas organizadas têm que ficar concentradas ali no setor norte. Então, esse setor... Onde que a torcida pediu para tirar as cadeiras. Agora, o ingresso, o mais caro, está R$50 mesmo, porque o tal do setor oeste custa 80, ninguém vai. Aquilo lá tá as músicas. Não, mas o leste também. Aquilo lá só dá trabalho para limpar, 40. de poeira. Não, o leste que ele falou é 50 e 60? Ou Não, 70? 50. 80 e 120. Não, Presta o atenção no programa. Eu tô prestando. Ele tá fazendo uma pergunta para leste, você. leste, quanto tá? O Leste eu vou pegar aqui para vocês. Olha aqui. R$40, acho. E o Grêmio Maior do Sul 40 tá é falando sul. pro Flavinho, desde quando R$50 é barato. Vocês estão na brisa? Barato não. é o que os times cariocas fazem quando ganham ingresso a R$10. Pra Ó, ver um jogo no 50 pau, em gente. Itaquera. Olha aqui, esse que é o problema. Você põe a 50, o cara acha que você tem que ter a 10. Você põe a 10, ele acha que tem que ser a 5. Aqui, ó, o ingresso mais caro é o camarote, R$350. Oeste inferior, R$120. Oeste superior, 80. Setor leste está entre 40 e 50. 120 na hora que você fica. Olha aí, 50. Setor sul, R$40. E setor 30. norte, R$30. As duas cabeceiras, 40 e 30. É um 120 no setor oeste. É um preço totalmente acessível aí ao jogo. Aqui tudo se questiona e nada se resolve. Mas aí também tem o 30 seguinte... conto? É a cultura. Então, mas é isso que eu tô falando. A mania não vai dar 40 do torcedor mil, do Brasil é questionar qualquer coisa. Mas ele nunca, em Transfere maioria, responsabilidade, é faz, isso? nunca, em maioria, ele faz a parte dele. Esquece. Tudo ele vai achar um defeito, tudo ele vai querer contestar. Ah, mas é uma avenida. Ah, mas é uma 30 também contra a avenida. Ah, tudo tem um A. Tudo tem uma reticência, tem uma vírgula, tem um mas. Entendeu? A cultura em si, histórica do Brasil, o Sormani já trouxe isso aqui, o brasileiro só gosta de decisão, só gosta de jogo grande e importante. O jogo, o restante, o campeonato, a construção da campanha, tá nem aí, entendeu? O cara só vai na boa. O cara só vai na boa. Aqui, ó. Se você comparar com a Inglaterra, com a Alemanha, com a própria Argentina, com outros países que têm a mesma cultura de futebol do Brasil, é um amasso histórico no Brasil. Mas quando o time tá pra cair, a torcida vai. Mas você é o marketing do drama. Mas você tocou. Os caras estão bravos contigo aqui. Então. Pode ler? Pode, não tem problema Verdade? nenhum. Eu pergunto sei, antes. Não tem problema nenhum. Né, seu Flávio? Melhor perguntar, porque depois ele fica bravo. Flávio. Olha aqui, o Pablo Machado, LHP. Você sabe o que é LHP? Claro. Né? O que é? Lealdade, humildade e procedimento. É isso aí, que é o tema lá dos Gaviões. Sim. Pipo, você tem que guardar essas explicações inúteis, porque os caras ficaram bravos com você agora. Pra torcida do time dele. Você falou bobagem. O brasileiro não gosta de futebol, até porque se não gostasse... Ah, não, desculpa, é que ele xingou muito, não vou ler. Mas os caras estão bravos falando assim, que os caras estão falando que o brasileiro gosta de futebol, sim. A maioria aqui falando. Então, mas eu vou dizer jogo agora pra vocês. pequeno, a média... Não gosta. Eu concordo com o Pipi. As pesquisas feitas Não gosta, por mas eu gosto de Datafolha, decisão. Ibope e Escambau de Madureira, que nem diz o Pascoal, mostra que 40% da população não torce pra ninguém. Vou te dar um outro exemplo. É Sormani. muita coisa. Outro exemplo, rapidinho. É muita coisa. Outro exemplo. Nós temos mata-mata, tá? Estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores. Esse ano ainda tem uma Copa América no Brasil. Mundial, quando Só o time temos vai. pontos corridos. Nós temos só um campeonato de pontos Concordo corridos, com que é o você. brasileiro. E é o único campeonato que todo mundo xinga que tem que ser mata-mata. Eu concordo com você. Será que... Por quê? Porque o mata-mata, é claro, é um campeonato que é feito com mais decisões, com jogos interessantes, etc e tal. É mais legal, Ou quer seja, dizer. sim, são jogos atrativos. É legal o Melhor. mata-mata. Não estou falando que não, eu adoro mata-mata, como todo mundo. Agora,
Por que não se pode ter um campeonato em que o planejamento é valorizado? Não, mas não vamos entrar, Por quê? não. E aí todo mundo não, xinga não é e enche o essa. saco. Nós vamos discutir mata-mata. E a maioria não vai. A discussão é dinheiro. isso, gente. A discussão Só isso. é por que hoje Então, tem mas é isso que eu ingresso tô barato. falando. Olha aqui, o Fabiano Ferreira. Bem já. Olha, entendo o seu ponto de vista, mas vamos ser sinceros. Esse tweet explica bem o que você está falando, porque eu também concordo com você. Entendo o seu ponto de vista, mas vamos ser sinceros. Como nós mesmos, torcedores, queremos ver espetáculo, o Corinthians não está fazendo isso. E ainda joga contra o Avenida. Aí também não ajuda. Põe ingresso a 50 conto. Quanto o Atlético Mineiro, para ver se vai faltar lugar. Não. Quer dizer, eu não entendi. O problema não é o Corinthians, é o adversário. Então, contra a Avenida eu não vou. Contra o Atlético, quer dizer, o cara não torce pro time dele. É muito o cara estranho. gosta de ver um espetáculo. Do torcedor de gosta estádio, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, São Paulo, do Flamengo, ou não gosta? Gosta ou não? Até citei o exemplo aqui outro dia. Não lembro qual foi o time que é o jogo da boa. Inglaterra. Está na terceira divisão, tem a quarta maior média de público no Campeonato Inglês. Está na terceira divisão. O cara gosta do time. Não importa quem vai jogar contra. É o time dele. Mas esse era o cara antigo, viu, Sormani? Com essa mudança de comportamento do torcedor. Sempre foi assim. Mas na Inglaterra acaba piorando, Sormani, porque hoje em dia o torcedor nada mais é do que um cliente. E de Mano, fato antigamente os estádios, a média de público era menor, mano. Então, era menor. Isso é muito relativo, cara. Não é relativo, não, é fato. Eu lembro de inúmeros jogos do Corinthians aí com o Pacaembu com casa cheia, cara. Casa cheia. Década de 90. Ué, mas agora também. Jogos. Antes de ir pra Itaquera, o Corinthians jogava no Pacaembu. Teve jogo, o Corinthians comprou R$500 o ingresso, tava cheio. Na verdade, esse time da Inglaterra o Flamengo, aquele gol do Wagner Love, é ocupação. Que eu acho que é melhor ainda. É você lotar o seu espaço. Tem 40 mil e poucos de média. Olha aqui, o eterno flamenguista fala bem já. Fala pro Facincani que o brasileiro, vírgula, que o Flamengo faz nos jogos contra times pequenos, 50 mil todo jogo contra time pequeno, Facincani. Isso é verdade. Aqui o Rafa Andrade, bem já. Fala pro Pipinho que o Flamengo enche todos os jogos. Tem uma média boa. Então, claro, mas sim. isso daí é uma Legal, consequência também mas que pelo seja time uma que o Flamengo cultura. tem. Aqui, ó, o Samuel de Jesus. O Pipinho fala besteira. A torcida do Flamengo, ó, todo mundo, coloca 50 mil em jogos não importantes. No Carioca, estão liberando para o sócio-torcedor comprar até 3 ingressos extras a R$16, setor norte e 12 setor sul. O Flamengo faz, mas o Flamengo faz a promoção. Legal, Flamengo, promoção. Se você coloca... Legal. Porque o preço do ingresso do Flamengo é muito abaixo do mercado. Aí é claro que você estimula um pouco mais o torcedor. Agora, se você coloca um preço médio do Flamengo de 40, ou o preço que é hoje do ingresso do Corinthians, talvez diminua a procura. Não vão levar 30, 40 assim, do Corinthians. O Elton corintiano fala aqui, Sormani, 3 jogos em 6 dias. Mas é o que eu falei, mas veja, é outro público. É outro público. Mas eu concordo com você. Eu não estou discordando, eu estou lendo as mensagens que... Porque você põe, é isso que eu quero falar, você põe o ingresso barato e também não tá bom. Mas peraí, também o ingresso também não tá de graça, hein? Não tá 10 pau, hein? Peraí. Pô, mas você peraí, não, peraí. 30 conto numa cabeceira e 40 conto na outra. Espera. Deixa eu ler o tweet. Tem 14 mil vendidos, vê aí se nos 14 mil vendidos não são os de 30. Porque nós estamos falando de ingressos de R$30 e 50. Nas duas cabeceiras, Sul e atrás norte. de cada metro. Aí lá atrás é 80 e 120. Peraí, ingresso de 50 pau. Não, é 120 ingresso de 50 aqui na pau lateral, dá pra caramba. Então, atrás do banco. Então, é o setor nobre, né? Então, O Elton, mais 80 e 120. O Elton os corintiano. ingressos baratos provavelmente já foram vendidos. O Elton corintiano. 14 mil. Pô, 14 Benja, não. 3 jogos, 6 dias. O jogo da Avenida foi divulgado sexta. 40 conto não é barato. E mesmo assim vai bater 20 mil. Para esse jogo teria que ser metade dos valores anunciados. Quarta noite, TV aberta, sequência de jogos em casa, tudo atrapalhou. Então ele queria que fosse metade dos valores. Veja, é aquilo que eu falei, eu torno a dizer. O torcedor que não tem acesso aos outros jogos, porque eles são mais caros, hoje é a vez dele. Hoje é a vez dele. O setor sul está R$40. O setor leste, também. 40, entre 40 e 50. Caramba! Olha aqui, o Prove Agora, Ramos. O Prove Ramos, olha isso aqui, ó. Bem, já você é o melhor, obrigado, velho. Ele fala, vamos lá. 3 ingressos já sai R$150. Mais condução e lanche pula para 200. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que o Calil tem razão. Final de mês. O Calil tem razão. Ó, a última frase. É isso? Final de mês, gente. Se conectem. Toda vez se conectem com a realidade do povo, senhores. Então vou trazer uma outra realidade. Vou trazer uma outra realidade.
o cara que sai de qualquer classe, o cara que hoje vai dar um sorriso fora de casa hoje, o cara não gasta em qualquer boteco, menos de R$60. Perfeito. Para dar um sorriso e tomar 4, 5 ampolas, R$50, R$60. É verdade. É o preço do futebol. Então, Aí o assim, cara come o sanduíche. o futebol tá muito caro. Dá o dinheiro pro flanelinha. Hoje, a rede mais barata de fast food, de um lanche, ela vai te cobrar no lanche mais porcaria, R$10. R$10. Você vai colocando isso. E aquele que você chega a comer aqui, quanto é que custa? Aquele lá? Bom é comer a pizza R$20. de 10 depois do jogo. R$20. Já comeu aquela Mas pizza de 10? R$20. Aí só que desses R$20, você tem a condução para até o lugar, você vai tomar 4, 5 Vai ter que cervejinhas, largar o carro em algum refrigerante, lugar, não vai etc e tal. A somatória final de uma noite em São Paulo, no mínimo, você não gasta menos de R$60. Exatamente. Aí Aí no jogo ele quer de graça. É a condução. Ele não quer pagar o jogo. E não vê jogo. O cara compra pizza, o cara compra sanduíche, o cara compra um monte, dá dinheiro pro E outra flanelinha. coisa, se o cara for prudente, lógico, né, que é o que a gente espera. Vai de Uber. O cara vai de Uber. Então o cara, para ir e voltar para casa, ele vai gastar em média, R$30. Então você tem R$30 da condução, mais 40 do boteco, barato, hein? 70. Já dá 70, mas se você for comer alguma coisa, você gasta R$100 na noite, amigão. Então tá reclamando o quê? Tá reclamando do quê? Mas foi o que eu falei ontem. Gente, parece que tudo no Brasil tá barato. Não, e outra coisa. E só o futebol. Exatamente. E outra coisa, não tem meia entrada? O ingresso de R$40 pode custar 20. O ingresso de 50 custa 25. Sim. O ingresso de 80 custa 40. Olha entendeu? aqui, O PVC mandou aqui um negócio aqui. Olha aqui o Pascoal. Não é pro Pascoal, mas senão o Pascoal faz meia hora que não fala nada. Não, estou conversando com o Felipe. Tá conversando? Que bom. Acabei de falar com ele. Conversa com o telespectador. Muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção, Pascoal. Ricardo. Muito obrigado. Natanael A gente Veiga. agradece. Bem, já... Quem me dera o Palmeiras colocar ingressos nesse valor. Não saio do Allianz, e mesmo com os preços altos, com esse valor, então, eu me mudaria para o Allianz Parque. A média de preço do Palmeiras gira em torno de R$70, como no ano passado. É alta. Né? Os torcedores do Palmeiras, como você disse essa semana, segunda-feira, reclamam muitas vezes do valor do ingresso. Porque é pesado, mas ele não quer perder a vaga. Olha aqui. Não quer perder a vaga no estádio. Falou. Vai na Libertadores, se ele não for nesse, ele não vai na Libertadores. Olha aqui, ó. É o que tá quietinho, né? Vai com esse negócio de Tá engolido, tá comendo a boca aí. Foi amassado, Olha, aqui o o Jefferson, público do toda hora a Corinthians gente olha, tá horrível. E foi amassado, Qual que era aquela novela que o Lima Duarte tinha o... Lembra que o Lima Duarte teve um problema? Como ele chamava? O Zeca Diabo? Não, Diabo é uma novela. Ô, meu Deus do céu. Não, Galera, era vocês que estão assistindo, vão lembrar aí. Que ele era um italiano lá. Parece ele, rapaz. Ó, o Jefferson Francisco de Mello falou, bem, já eu pago R$500 para ir no show do Jorge Mateus. Agora, pagar R$100 para ir no jogo de São Paulo, tô fora. Então é isso aí. O show do Jorge Mateus também não custa tudo isso. Mas, Benjó, ele quis... ó, Corinthians e Santos esse ano, o Corinthians ele teve uma presença de público de 32.900 telespectadores ali. Não é telespectadores. Telespectadores. Não, vamos lá. Não fala quando ele quer falar difícil, não é a praia vamos dele, lá, não. vamos lá. Vai no simples. Vai pra lá. Simplifica. Espectadores, Pipinho, torcedores, vamos lá. Espectadores do Telespectadores, estádio. quem tem natureza somos nós, cuida. vamos lá. Fala assim, vai no sim, vai no arroz e feijão. Cala a boca, idiota. Vai Vamos no lá. arroz e feijão. Corinthians e Santos, Ali ó. a natureza Quase cuida. 33 mil, 32.900. Vou arredondar Corinthians aqui. Santos, vai lá. Aí contra o São Caetano, o empate foi 31 mil. Corinthians e Ponte Preta, 25.800. Pouco pro Corinthians. Corinthians e Red Bull, 23.600. Pouco para o Corinthians. Corinthians e São Paulo, 42.200. Esse é o público do Corinthians. E contra o Racing aí na Copa Sul-Americana, aí um pouco menos de 24 mil. Deu Pouco para o Corinthians. 23.941. Exatamente. A média de público do Corinthians esse ano está muito mais baixa daquilo que o Corinthians já colocou em Itaquera. Mas é que tá, o Facincana, você tem que somar mano, o fato do Corinthians não estar jogando bem, começo de ano. Mano, Não, mas o é o Corinthians- seguinte, mas o Corinthians- Você falou de outras antigamente, temporadas né? tinha mais público. O PVC que mandou isso aqui. Na campanha redentora do Corinthians, até foi ele que escreveu isso aqui, quando o Corinthians foi campeão em 1977, o Corinthians jogou contra o 15 de Piracicaba, 9 mil pessoas. Jogou contra o 15 de Jaú, 15 mil pessoas. Jogou contra o Juventus, 27 mil pessoas.
tudo Pacaembu, né? É tudo Pacaembu, ou às vezes Morumbi. Jogou contra o São Paulo, 40 mil pessoas no Morumbi, quando naquela época cabia 150 mil. Veja a ocupação. Naquela época, 40 mil era considerado um público baixo. Era um público 27 contra o Juventus era baixo. Hoje que a gente não tem ninguém no estádio, que a gente vê um público de 27 mil pessoas. Também. Exatamente. Então, o público, antigamente, não era assim, não. É só você pegar. Aí até você escreve aqui, há quanto tempo o Corinthians não joga para um público com menos de 10 mil pessoas, como aconteceu em 77 contra o 15 de Jaú? Hoje, não joga. Hoje então, hoje o torcedor está indo mais a campo. Agora, o que eu acho é o seguinte, qual é a carga total de ingressos do Corinthians? Por exemplo, a arena lá de Munique, lá do Bayern, 75 mil. Eles vendem todos os ingressos. Em todos os jogos. Todos os jogos. Borussia, é o único time que todos os jogos vendem todos os bilhetes. Eu acho que o Corinthians tem que vender todos os bilhetes dele em qualquer jogo. Sim, concordo. Olha, se a capacidade é 43 mil pessoas, menos de 43 mil pessoas não interessa. Não tem cabimento. Alguma coisa está errada. O menor público da história da Arena foi em 2017, que o Corinthians foi campeão paulista. Corinthians e Novo Horizontino, que foi 11 mil pessoas. Então, nunca teve um dígito. Agora, quer ver? Só um minuto, Pipo, só um minuto. É aqui, Flavinho, o cara manda um negócio, que é o que eu falei ontem também. Olha aqui, o Roque Parajara. Você lembra do Roque? O Roque Balboa? Você lembra, né? Qual doce? Aquele que te enfiou um nhoque. Olha aqui, pessoal. Tá louco? Você tá louco, cara? Amigo, não sabe brincar, não desce pro play. Você tá maluco? Você dá uma pedrada no cara assim? Dou pedrada assim. Enfiou em nhoque. Olha aqui, ó. E depois meteu o queijo ralado. Pessoal, realmente é um absurdo os valores cobrados dentro de um estádio de futebol. É inadmissível, ele põe tudo em letra maiúscula. É inadmissível um copo d'água ser cobrado R$8 no Maracanã. Mas por que não é essa revolta? Quando você vai em qualquer show, em qualquer casa noturna, tudo é cobrado mais caro, gente. Não é o estádio de futebol. Quando você vai num show, você vai lá tomar tua cerveja ou tua água, é o valor que você paga no supermercado? Imagina, é o Não, mas aí eu acho, aí é diferente. Não, mas diferente gente, é a mesma coisa. É outro público. Outro público. Não, é outro público. Vocês estão loucos. O show é um outro É público. outro público. É o poder aquisitivo de quem vai nesse show. É maior. Você é incoerente. Você acabou de provar que hoje, com poder aquisitivo maior, os estados estão muito mais cheios. Sim. E agora você fala que o preço tem que ser porque o poder aquisitivo é menor. O entorno do jogo, quer dizer, o ritual do jogo de futebol, como o Facincani falou, quando o cara sai no final de semana, isso é caro. Não tem cabimento um copinho d'água só R$8. Tudo hoje tá não tem caro. Até o show não tem também, cabimento. E num show pode? Porque o público é outro, o cara tem condição de pagar. Não, eu acho você sabe que o show... Imagina, claro que tem. Mas se o cara vai no estádio, ele também tem condição de pagar. A arena do Corinthians custa 10 conto. A gente vai comprar pipoca e jogar em alguém. Eu, por exemplo, eu vou no cinema, eu não compro pipoca. Mas, é caro. Porque eu acho caro. Você é muito diferente dos netos. Eu não vou alimentar essa indústria. Eu acho caríssimo. Eu não pago. Se eu resolver comprar alguma coisa para comer sempre, primeiro que eu não gosto de comprar, porque me incomoda, né? Eu fico lá vendo o filme, cara. Mas você bate dois. Quando você vai com teus netos, você não compra pipoca pra eles? Aí é diferente. Você tá louco? Ele vai pagar por neto, vai fazer o que você quiser. O que acontece? Se eu for no cinema e for comprar alguma coisa, eu vou lá numa loja lá na Americana da vida e compro um negocinho pra mim e fico comendo lá. Nossa. Que eu pago a metade. Eu não vou alimentar essa indústria. Que é isso? Eu não vou alimentar essa indústria. Eu não alimento. Um saco de pipoca no cinema é 25 reais. Quando você vai nos seus programas lá na NBA... Eu não compro nada no ginásio. Também não compro. Tá lá com a dona Cris, a Cristina quer tomar um negócio, comer não vou comer nem beber nada. A Cristina também sabe que isso aí é bobagem. Vamos assistir o jogo quando acabar de... O dinheiro que vai gastar aqui, a gente vai num bom restaurante. Isso é doença, gente. Isso é avareza. Não é não. Vamos, pô, isso é avareza. Mas tá louco. Não entra nessa não, hein, a realidade. Pô, eu tava lá com os moleques agora. Pô, cheeseburger. Se ninguém pagar 10 conto da pipoca no cinema, se ninguém pagar R$8, 10 é barato. mais, 10 eu pago. da água nos estádios de futebol, vai diminuir, porque os caras não vão vender. Assim, a realidade é não tem cabimento. Concordo. Viver está muito caro. Opa, filosofia. Não é só o show. Como é que você faz? 5 dentro da geladeira, daqui a 50 você abre a porta.
É o melhor, cara, é o melhor. Não, hoje recebendo aqui no Fox Sports Rádio, nosso Felipe Stardenberg. Não é isso. Vou explicar. Não, É o Carnal. Você faz aquele processo de criogenia. Daqui 50 anos a gente tira do freezer. Vou explicar de uma forma simples. Por favor. Vocês pegaram uma realidade em que tudo era mais barato. Desde o pãozinho francês até, sei lá, você comprar um carro, entendeu? Hoje tudo está mais caro, tudo aumentou bruscamente de preço. A realidade hoje é muito mais complicada do que 25 anos atrás. Eu era garoto, eu via a gasolina a 1,5. Hoje, aqui no Rio, a gasolina custa 5 pau. Mas tem que fazer proporcional então, ao salário. Não, então, tudo aumentou. Mas a realidade está muito complicada de se viver. O show que a gente frequenta aqui, eu lembro, o primeiro show que eu frequentei, o primeiro show da minha vida foi o Bruce Dickinson no Olímpia. No Olímpia, 99. Esse show custava... São 20 anos, hein? 20 anos. Sabe bem, esse show eu paguei R$40. Não era R$40. Hoje, para você atrás. sonhar em ver o Iron Maiden, você não gasta menos de 450 reais. Hoje, 20 anos atrás, não, eu só tô dizendo assim. Hoje o Bruce Dickinson... Quando é que foi o seu show? Ó, sexta-feira passada eu fui aqui ao Rio de Janeiro. Não, rapidinho. Amanhã nós vamos fazer um programa, o Mano tem razão, só da vida do Felipe. Não é isso. O que ele gosta, eu tô só do que ele dizendo se alimenta. que não é o futebol que é caro. Que nem sexta-feira passada, aqui no Rio, eu fui a um show do Bush e o Stone Temple Pilots. Duas bandas que nem são tão grandes assim. O ingresso médio, o ingresso mais barato do show, 200 paus. Mais barato, de duas bandas que não são nem tão grandes assim. Que há 20 anos talvez custassem R$30. Dá 60 dólares, 65 dólares lá fora, você não vê nada com isso aí. Olha aqui. Bebeja. Eu tava agora eu vi um show duplo eu vi um show em Chicago, eu vi um show duplo. De quem? Com o George Benson e um outro que eu esqueci o nome do outro cara. Paguei $30. Tudo tá muito $30. Pô, George Benson? O Brasil extrapola demais. Você não gosta do George Benson? Fala pra mim. Fala que você não gosta do George Benson. Você nem sabe quem é o George Benson. O Benja e o Facincani gostam de música branca, que é metal. Não metal, sou, eu gosto de música black, de branco. eu gosto de funk, rap. É música de branco. Eles gostam de música de branco. Rap é de branco? Quem gosta de música de preto? Aqui somos nós. Rap é de branco? Entendeu? Nada a ver. Você gosta de rap, porque você gosta de metal. Você gosta de metal. Eu não Você, gosto de Facincani, rap. gosta de música de branco. Você não sabe nem quem é o Tupac, o Galdinho. Nada contra, nada contra. Olha aqui, Isso aí, se não sou eu pra falar pra ele que era Mano desnecessário, Brown, nada ele a não ver. sabia. Mano Brown? Vamos aos... Chega! Respeita uma Vamos coisa. ao... Não tem nada a ver isso aí. Eu ouço pagode, eu ouço Chega! samba. Frequento roda de samba. Desculpa. Então, assim, isso não é verdade. Não, eu frequento roda Tá de samba. sambadinho aqui no ar. Não sei sambar, mas assim, é que assim, desculpa, fica Canta feio. um samba Eu pra acho que gente assim, ver se é não, verdade. ficou feio o que ele falou de música de branco, Não, música não daqui. tem Eu gosto de problema música nenhum. boa. Eu gosto de música boa. O George Benson é bom pra caramba. Você Tem gosta, certas é uma músicas- música que os brancos tocam. Tem certos Não tem estilos que eu não problema gosto. nenhum. É porque Olha assim, aqui. você vira e as pessoas pegam uma conotação que completamente Não, diferente. nada Não, disso. porque não Nada tem a ver. conotação. E eu vou te disso. falar, Conotação Não tem nenhuma. nada a ver música de rico, de pobre, eu gosto de música boa. Música é música, música é pra todos. O som, quando é bom, independentemente se ele Olha é aqui. samba ou se Tá é Iron bom, Maiden, é a mesma coisa. chega! Porque o ingresso do Corinthians custa Pô! 40 conto, pra você ter uma ideia. Amanhã nós vamos fazer a matéria, Marcel, faz amanhã a matéria do Tupac, do B.I.G., do Dr. Dre, do Snoop Dogg, pra gente apresentar pro Fábio Sormani. Vamos aos WhatsApp de hoje aí. Os caras brigam por tudo nesse programa, vamos lá. Fala galera do Fox Sports Rádio, meu nome é Bruno, sou aqui de Amparo, interior de São Paulo. 3-0 pro Timão hoje. É isso aí, mano. Vamos jogar com raça e com coração. E tamo junto. Valeu, Benja. Valeu a todos da bancada aí. E que bom que o Pipinho voltou pra gente poder zoar ele, né? Chupa, Pipinho! Aí é com você também. Melhor você não perguntar, vai que ela Não responde. pergunta, chupa o quê? Que a galera responde. não. Tem um canavial lá de limão pra ele. Vamos lá ver Um abraço pra ele aí. o Tamo mais WhatsApp aí, o Pipinho. Olha lá. É o seguinte, sobre o jogo hoje de Corinthians e Avenida, o Corinthians deve atropelar, passar o carro, não anotar nem a placa, porque segundo o nosso amigo Mano, o time grande tem que ganhar do pequeno. Então se eu fosse o diretor do Avenida, eu nem viajava, só para gastar dinheiro à toa. Um abraço aí, é nóis. O Corinthians vai pegar essa avenida e vai passar o carro. Marca, ó, isso amanhã será Olha aqui, reproduzido, hein? antes da gente mudar o assunto, Pipo, VAR, porque aqui quando eu falo as coisas não é mentira, não. Olha lá. Ó, só Olha lá. pra lembrar, ó. Sem juros. R$40 em 99, quando ele Em assistiu aquele fevereiro show, de 99, hoje seria R$190. 189 pelo IGPM. Então deu igual. É a mesma coisa, eu tô falando. Deu igual.
Mesma coisa. Você falou 200, tá aí, igual. Ou seja, é a correção. Era valor nominal. É a correção monetária. Dizendo que só que era... Não. A realidade era um pouco... Era muito mais Não, o acessível. valor é o mesmo, tá aí a conta. Era muito mais acessível. Proporcionalmente. Não, você mas tem razão se em o valor relação é o a mesmo. outras coisas. As pessoas hoje Mas ele não dá saem o braço a mais, torcer. as pessoas vão mais, Olha. tem mais boteco, tem mais não sei o quê. Ó, tem você gasta coisa, mais gente. estacionamento, você gasta mais de um monte de coisa. Ô, Pipo, Por isso tem que a vida coisa aí que ficou eu vou te mais cara. falar. Você tem razão. Ó, 1 minuto tem 60 segundos a vida inteira, hein? O cara tá te provando que o ingresso Não, eu briguei com uma mulher. mudaram isso? Eu briguei com uma mulher lá agora na viagem no aeroporto, por causa disso aí também. Aconteceu. Eu falei, pera só um minuto, nós estamos discutindo matemática. A matemática, ela não muda. Matemática não muda, eu falei pra mulher. É igual o relógio. 1 minuto tem 60 segundos a vida inteira. Pode estar aqui no Japão, na Indonésia, em Beirute, tudo que é lugar. Mas qual foi a discussão? Ah, depois te falo. Não, conta aí. É legal. Os caras que as pessoas querem saber. As pessoas têm curiosidade sobre a nossa vida. O que aconteceu? As malas hoje só podem ter 23 quilos. Isso. Certo? A rede tem um negócio que pesa a mala, né? Então quando você fecha A Rei é mala, sua mulher. a minha mulher, a qual fizemos 17 anos de casado no sábado. Coitado. Parabéns pra ela. Parabéns pra ela, meu. Parabéns pra ela. Precisa de um Oscar. Essa precisa de um Oscar. São se 20 aguentar anos 17 juntos e 17 casados. E aí ela tem lá o negócio pra pesar a mala. E pesamos, tinha mala pra caramba, um meio de férias. Tudo certinho, 23, 22.800, 23. Aí chega lá, pra embarcar lá fora, Isso pesa. nos Estados Unidos. Só que lá, eles põem o peso, eles não põem em libra. quilos, põem em libras. Aí a mulher colocou lá a libra, falou, ó, $200. Ah, $100. Falei, por quê? Não, porque tem mais de 23 quilos. Falei, não tem. Pesamos, não tem. Aí, você pode botar nos quilos? Ela botou. Quanto tinha? 23. Ela falou, mas aqui... É libra. É libra. Gente, mas é matemático. É equivalente. 23 quilos vão ser... 23 quilos serão... Tantas libras. E não deu. E quebramos um pau. Teve que pagar? Não paguei porque tivemos que fazer aquelas operações de tirar de uma mala e colocar na outra. É inacreditável. É isso que eu tô querendo falar. Tem coisa que não muda. Então, Pipinho, se custava R$40 em 99 e o Flavinho fez a conta que hoje seria de 190, dá na mesma. Isso É o mesmo preço. O mesmo preço que você foi no último É show. o mesmo valor. O quê? Não, nada. Fala. Não, você tem razão que a vida tá mais cara. Não. Você tem razão, a vida tá mais cara. A gente quer Coisas saber um estão pouco do que você pensa, mais caras, você porque a acha, gente que tem você mais imposto para pagar, a gente tem mais Você, taxa por pra exemplo, pagar. tinha nessa época, você tinha uma equiparação de $1, que era quase que 1 para 1. As coisas eram mais acessíveis para você comprar, Pode ser. mesmo que o salário Pode ser era uma um pouco sensação, mais pode baixo, ser, entendeu? pode ser. Também discordo. Você tinha uma Também qualidade discordo. de vida. Nunca se vendeu tanto automóvel na vida e nunca se vendeu tanta passagem aérea como se vende nos últimos anos aqui Algumas do que coisas naquela baixaram época. muito, sim, tudo. Em Viajar de 99, avião, em 99, tudo bem, em concordo. 99, Concordo, muita era coisa gente. pra gente chique. Em 99, o 99, década de 80, 90, quem é que viajava? Quem é para mas Miami, Nova York? Conheci Hoje, muita gente agora vai naquela de época que penca. viajou. hoje você tem uma Assim, condição. minha primeira até- viagem pro exterior eu fiz em 89. Foi minha férias, meu primeiro período de Sim, férias não, na Folha. imagino. Eu guardei dinheiro 1 ano para comprar uma passagem da imagino, Lanchini eu lembro. para Hoje você Madrid. vai lá, divide no cartão Hoje, se e vai você embora. precisar Mas comprar você- amanhã, eu compro Bom, amanhã, mas- divide, pronto. Antes da gente mudar o assunto, passagem é antes cara, da mas- gente mudar o mas assunto, você por isso eu vivia falo lá que fora é família, mais sangue do barato. meu sangue. Ó o VAR. A gente precisa tratar isso aí, vamos ver. Eu quero ver. Olha lá, tá vendo? É toda hora esse com negócio. bico, mano? Ó. Por que você tá com bico, Olha mano? lá. Que é isso, mano? É Tá com uma verdade. afta? Olha lá. Não, é... É Tá capoete. dendói, hemorroida zília. Olha lá. É. Olha lá, tá vendo? Agradeço Oi. os caras da produção. Tá com o céu da boca É, dessa machucado? cambada de vendida aí. Não é acidão. Olha lá, É, olha lá, se tá desse vendo? vazar É aí. o tempo inteiro isso aí, é Tá com o céu- feio. Mas é normal. É afta no céu Ó. da boca é normal, né, mano? Foi comendo muito Não, alto não aí. tem E tem hora que ele puxa de uma forma, né, que parece... Mas desloca. Ele Olha entorta, Olha lá, agora ele, parece- aliás, ele puxou o fiapo de Peraí, ó, laranja. isso daí- Exercício Isso daí são exercícios aí para que você possa ter Uma dicção. uma dicção perfeita. Bom, Posso apanhar, não doeu muito. olha aqui, ô Pascoal, E, ó, exercício para ficar com a boca dura, o Facincano tem um monte. A embocadura dele, olha lá. Pascoal, Quem tá com afta aí é você, né, amigão? Calma, Tem que trabalhar a calma. sua embocadura. o Palmeiras... Tá com problema no céu da boca aí é você, não sou eu. Chega, para, Flavinho. O Palmeiras, o Alexandre Matos está na Europa, né? Tentando vender 2 meninos na Não, base. primeiro ele acertou a negociação do Gustavo Pera, Gomes. nós vamos antes para os meninos da base. Que é o Luan Luan Cândido. Cândido, lateral esquerdo, meia esquerda, volante E o canhoto. E o outro é o Vitão, Esse moleque é da zagueiro central. seleção. Os dois da seleção. E aí O Palmeiras tinha 6 na seleção. Aí eu estava perguntando agora para uma pessoa lá, mostrei para o Pascoal, pô, mas o Palmeiras está vendendo os garotos da base, que mal jogaram.
O ano passado o Fernando foi vendido e nem E entrou. a resposta que eu ouvi é o seguinte: o Palmeiras está com uma enormidade de processos judiciais. 60 milhões. Algo que chega, ele falou para mim, 100 milhões. trabalhistas, né? 100 milhões, algo em torno de... Só do Wesley, lembra do Wesley? Tá em 40 e poucos. E a pessoa falou para mim que é algo em torno de 100 milhões que tendem a aumentar e que podem desestabilizar o caixa do Palmeiras. Por isso que... Aí eu falei, mas vendeu? Ele falou, não vendeu, mas que estão fazendo de tudo para vender, para fazer 20 caixa milhões. por causa desses processos. O Palmeiras pede 20 nos milhões dois de jogadores 20 milhões de euros. Vai nessa dar negociação. só isso aí já basicamente paga tudo. São 20 milhões de euros nessa negociação. O Palmeiras pagou 6 milhões e 600 mil euros na contratação do Gustavo Gomes. Poderia ter exercido isso no meio do ano, preferiu antecipar, porque sabe que no meio do ano terá proposta pelo jogador para sair do Palmeiras. Então, para se precaver, ampliou o contrato do jogador até 2023, acertou com ele, acertou lá na Europa, na Itália, e definiu 6 milhões e 600 mil dólares. O Palmeiras está tentando negociar esses dois jogadores. O Luan Cândido, que é, eu acho, um bom jogador. Tem Depois potencial. o Carlos Augusto no banco. Tem potencial. Foi titular da seleção brasileira. Na parte final, o Carlos Augusto acabou não jogando, o lateral do Corinthians, nas últimas seleção partidas. foi super bem, inclusive. Quem? A seleção foi mal. Tecnicamente muito mal, taticamente muito Hoje mal em dia o cara ser distribuída, titular da entendeu? seleção sub-20 no Brasil. O zagueiro também, o Vitão, já estava sendo observado há algum tempo. Bom jogador, o Vitão. Como diz o Sormani, os caras não vêm aqui para contratar o jogador com 19 anos. Eles conhecem os caras com 15 anos. Então eles vêm acompanhando a carreira de cada um, tanto do Vitão quanto do Luan. O Vitão é bom. O Vitão é razoável. Razoável. Eu não acho que ele é um zagueiro rápido, 17, até pelo tipo, 18 anos pelo ainda, porte menino. físico dele, mas tecnicamente ele não acho bom. Gente, pode ser 20 milhões de euros por esses dois jogadores. Pode levar. Não sabe E aí vai dar, fica um questionamento, no Palmeiras fica um questionamento assim, jogador por que que o dá Palmeiras certo não custa contrata isso? e não coloca os meninos para jogar? E aí tá o Palmeiras contrata, quando o Palmeiras contrata, bom, primeiro que eu acho que o Palmeiras contrata demais. Não precisaria contratar tanto Muitas assim. vezes mal. E às vezes mal. O Palmeiras contrata o jogador pronto para chegar, botar no time e jogar. Esses meninos. Não reforçar os. E também para não deixar os outros se reforçarem. E esses meninos você coloca no time em cima, você não sabe o que vai acontecer. Tem que dar um tempo para eles. Você não sabe. O Palmeiras é um time que o dinheiro que ele movimenta é para ganhar campeonato todo ano. É do imediato. Seja o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Paulista. Alguma coisa tem que ganhar. Então quando você vai colocar essa molecada para jogar, é um grande ponto de interrogação. É um risco. É um risco. Mas então ao se mesmo- aparece, vende. Aí o Palmeiras, Mas é o mesmo risco, Sormani, mas sabe que é coloca essa engraçado? situação no Mas, mercado. 20 milhões de euros. Ontem, quando eu recebi a notícia, o Fascani estava participando do programa junto conosco, à tarde, no Expediente Futebol, que é sensacional, um programa maravilhoso apresentado pelo João Guilherme. Eu recebi a notícia e dei ainda Qual o programa maravilhoso apresentado pelo João Guilherme? Acabei de dizer agora, Ele falou Expediente de Futebol. Você não fala isso do nosso programa. Exatamente. Não Quando falo ele tá porque- lá, quando ele tá lá, eu vi. Ele estava lá no Expediente ontem, ele estava lá. Esse E aliás, programa ele é foi sensacional. super bem. Ele deu um show lá ontem. Deu um Pipinho show. também. Aí ele não fala assim, não, porque no rádio, que eu falei, não sei o que lá. Não fala. Não fala. Super bem apresentado pelo Benjamin. E quando ele Não fala, ele nada. fala aquele lixo. É. Se referindo programa a- da Quando hora eu do falo do almoço, rádio, quando eu falo do Fox Aquele Sports programa Rádio, da hora do aquele almoço. bando de maluco que a gente tem lá e eu tô incluído nesse bando. ele fala Não, mesmo, tudo isso é bem. verdade. Aquele bando de maluco, eu tô dentro do bando de maluco. Bom, mas É o seguinte, enfim, só para o que dizer que o você ia seguinte, o Palmeiras... O programa estava tão maravilhoso que você guardou palavra por palavra. Vai, vamos lá. Puxa vida. Vai lá, Pascoal. Né, ele precisa ter um preparo emocional para fazer É legal, esse programa. é legal. Por Sabe que o Pipinho surta? É Ele que eu ainda não digo tem pra esse ele, preparo. se divirta com isso. Olha lá, Pipinho, olha lá. Participa e se divirta Não, com eu isso. fiz uma É isso que pontinha tem que rápida fazer. aqui O que senhor, depois eu vou falar. o senhor fica muito tenso, muito calma, assim. não, eu tô Aí os caras tranquilo. botam aquele negócio de pipinho da depressão. Ah, você não quiser no Instagram teu? Tem o Pipinho da depressão, agora é bom pra caramba. Já não tem mais. Não, tem sim, porque eu sigo. Tá violento ele. Tá violento ele. É bom pra caramba aquele Pipinho da depressão. Só para dizer o seguinte, o Palmeiras... Não, não é Palmeiras, babaca, legal. babaca, a É uma gente sabe homenagem. que- mas O realmente, cara não te vamos lá. zoa. Não, tá bom, vamos lá. É segue. que nem o Clebão Machado. Não, do Clebão Machado é bom pra caramba. que o Kleber fica louco com isso. O Kleber não gosta, não. Em vez de você se sentir homenageado, você Não, não é xinga. homenagem, tem gente E o babaca. o Palmeiras tenta fazer essa negociação e tem um pedido, Não, a uma negociação consulta, são os dois. os dois para o Barcelona, 20 milhões. E aí- 20 milhões. E e o Palmeiras, o Palmeiras quer incluiu, o Malcom. incluiu um pedido Não, nisso. 20 milhões pelos dois. 20 milhões pelos dois. Pelos dois. Incluiu um pedido, não tá usando o Malcom, empresta para nós, entendeu? Não tá usando o Malcom, ele pode se recuperar até o fim do ano jogando no Palmeiras. Quem?
O Malcom. Presta atenção no programa. Não, mas esquece, não existe. Até a Isso aí carreira... é utopia também. Isso aí nunca existiu. A carreira do Malcom Quem cuida do Malcom acabou de postar. A empresa que cuida falou que o Malcom no Palmeiras é fake news. Fake news. Mas o Palmeiras pediu. Eles podem não... O jogador pode aceitar, o clube pode não aceitar. Fake news. Mas o Palmeiras pediu. O Palmeiras tá dando uma informação. O Palmeiras pediu. O Malcom não quer. O Malcom não quer, o Barcelona pode não querer. Eu te mostrei o que a pessoa falou pra mim. Falou, é piada. Pode ser piada, mas o Palmeiras pode pedir ou não? Tem uma informação, veja. Que o Palmeiras pediu. Eu não jogador acredito pode em nada que vem do staff do Palmeiras, tá? O que vem do staff do Palmeiras, eu não acredito em nada. E não adianta mandar recado dizendo que a verdade é absoluta, porque não é, tá bom? Só isso. Por que você não apela? Porque eu não acredito em nada. Não pode apelar. Não, ele não tá apelando, ele tá dando a opinião dele. Por que você não acredita? Eu não acredito em nada. Mas baseado em quê? Baseado em todos os argumentos possíveis de que 24 horas antes de um acordo com o Ricardo Goulart não existia nada. Bacana. Mas enfim, pode seguir. Vamos lá, Pascoal. Vamos embora. Você acredita que no Malcom, no Palmeiras, então? Eu acredito na informação do Pascoal. Agora, se ele vai vir para o Palmeiras ou não vai vir para o Palmeiras, se o empresário dele aceita ou não aceita, é uma outra questão. Exatamente. Esse é um outro problema. Agora, o Palmeiras tem interesse. O Palmeiras contratou o Carlos Eduardo, que não consegue jogar. Contratou o Felipe Pires, que se machucou, tomou uma pancada no jogo contra a Ferroviária, está machucado. O William está em recuperação. Então, daqui a pouco o Felipão vai ter que botar o Zé Rafael para jogar. Olha aqui, ó. Chega aqui, ó. Elenco Esportes. Ó, você tem razão. Tá bom, tudo bem, Benjamin. Benjamin, eu não estou dizendo que o só torcedor... ler a notícia, Isso, tem que ler. Os caras mandaram aqui. Vai lá. Elenco Esportes. Nota de esclarecimento. Não há nenhuma negociação ou possibilidade do Malcom se transferir neste momento para o Palmeiras. Todas as notícias vinculadas a Malcom e Palmeiras são fake news. É aqui a empresa... Fake news? A empresa... Não. A empresa pode dizer não. Ela está dizendo que não. A empresa pode dizer não. Mas que o Palmeiras pediu. Sabe o que acontece hoje em dia? Elenco Esportes. Tudo acha que é fake news. Exatamente. Quando uma notícia não procede, eles acham... Todo mundo usa essa expressão, fake news. Fake news é uma notícia plantada maldosamente. Isso é verdade. É outra coisa. Definição agora exatamente. A notícia, por exemplo... Isso é verdade. Você pode ter uma notícia que não se concretiza. Alguém te falou, no final não foi aquilo. Não deu certo. Isso não é fake news. O que o Pascoal está trazendo aqui é uma informação que vem do lado do Palmeiras. É isso, Pascoal? Da direção do Palmeiras. Ele tem informações, pessoas em quem ele confia lá dentro do Palmeiras, que passaram para ele que o Palmeiras pediu para o Barcelona o Malcom. Agora, o Malcom e o staff dele não querem. Disseram não. Então isso não é fake news. É não querer. Outra coisa. Outra coisa. Agora, o Pascoal... É que usam sempre as mesmas frases para tudo virou fake news. Tudo virou fake news. E, na verdade, você tem que ter discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra. Até porque eu não sou dirigente do Palmeiras. Eu não sou dirigente do Palmeiras, eu não sou empresário do Malcom, eu não sou o Malcom, eu não sou dirigente do Barcelona. Eu sou jornalista. Quando eu recebo uma informação, eu tenho o dever de checar e passar a informação. Agora, Checou, Pascoal, o Palmeiras... e passou a informação. Pascoal, agora o Palmeiras está fazendo diferente, né? O Palmeiras anda na contramão aí de tudo que está acontecendo. Porque os grandes clubes brasileiros, quando tem joias da base, eles estão fazendo de tudo... Mas isso não é joia, Ben. Ele acabou de falar. Ele falou que é um zagueiro regular e um lateral esquerdo bom. Se aparece 20 milhões, você vê. O Luan é bom. Se o Palmeiras tiver na base dele, eu vou mudar. O Felipe Coutinho, o Neymar, o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Rodrigo, vou mudar. O Gabriel Jesus, é diferente. Vou mudar. Pascoal. O Palmeiras está na contramão, porque hoje os clubes, quando aparecem promessas, jogadores que têm potencial na base, os clubes fazem de tudo para segurar até onde dá. E os medalhões é o contrário. Ó, chegou? Tchau. O Palmeiras não. O Palmeiras, ele segura os medalhões... Com explicações. E vende as promessas da base. Não, mas ele contrata promessas ruins. Não é que ele vende só as promessas dele. Se o Palmeiras vendesse uma boa promessa para contratar uma outra boa promessa... O goleiro de 18 anos para a Itália... O Palmeiras gastou em 4 jogadores 67 milhões de reais. Inacreditável. 67 milhões de reais em Juninho, Eric, Carlos Eduardo e Matheus Fernandes. Todos com menos de 22 anos. Então, assim, desculpa, falar que o Palmeiras
investe em jogador pronto também é uma piada. É uma piada. De mau gosto, inclusive, com o torcedor. Porque um time que gasta 67 milhões nesses 4 jogadores, com todo o digno respeito, investe também mal em alguns jogadores. E esse dinheiro podia pagar. E aí, por exemplo, você tem na base o Vitão, que entre o Vitão e o Juninho, desculpa, eu preferi esperar 3 anos para ver o que vai dar o Vitão do que você já contratar um cara sabendo que era fraco. Tô de acordo também. O Eric, um jogador que bem mais do mesmo quando jogou no Goiás. No Botafogo joga. No Botafogo é diferente. No Goiás jogava pra caramba. Não jogava pra caramba. Sim, não jogava pra caramba. Junto com o Bruno Henrique. Ele era a dupla de ataque do Goiás. Henrique jogava Bruno bem. Henrique e Eric. O Bruno Henrique jogava bem. Tanto é que o Bruno Henrique foi direto pra Alemanha. Foi pra Alemanha. Né? O Bruno Henrique foi pro Wolfsburg. Então, assim, era mais do mesmo do que o Palmeiras tem hoje lá na base. Que você pode jogar com o Papagaio, você pode jogar com o Gabriel Veron. Tem um monte de menino que joga tão bem ou com o mesmo potencial do que o Eric jogava. Tá no Atlético. Agora foi emprestado. Ou seja, mais um exemplo de que não fica. O Carlos Eduardo fez um gol no futebol egípcio. E quando saiu do Goiás, contestado. Mas ele não sabe chutar, ele não sabe passar. Não sei. Enfim, ele fez um gol. O Keno tá lá, o Keno tá jogando lá. O Palmeiras... Então, se o Palmeiras quisesse um jogador pronto para chegar, você, em vez de gastar o que gastou no Carlos Eduardo, traria o Keno. Que era praticamente o mesmo valor. Não tinha como. Não, era praticamente o mesmo valor. Não tinha como. O Maurício Gagliotti falou para mim em dezembro. Falou, até junho é impossível. Quem foi? Foi o Atlético que foi tentado também? Foi agora. O Cruzeiro, desculpa. O Itaíro falou a mesma coisa. Até junho é impossível. Enfim, o Palmeiras tinha uma grana. Acertar em 100% das contratações. Exato, mas é isso que eu tô falando. Então, calma aí. Então, assim, quando o Palmeiras vai ao mercado, e o Matheus Fernandes até agora, a gente sabe o que é. Não, mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, mas não joga. Ele não joga. Ele é bom jogador e não fez um jogo. Então, por que é bom jogador? O Arthur do Ceará que tá lá em recuperação. Então, assim, o Palmeiras sai contratando também um monte de jogador de 20, 21 anos, que são jogadores que na base ele tem com o mesmo potencial, sim. Eu concordo. O volante que o Palmeiras tem lá, o Gabriel Furtado, é bom jogador. Esse é bom. Ele é bom jogador e não joga. Esse não vende. E por que você vai contratar o Matheus Fernandes se você tem um? Pipo? Porque é a opção do treinador, que tem que ser cobrado por isso. E da diretoria, que tem que ser cobrada por isso. Que sai gastando 67 milhões em 4 jogadores que não renderam nada para o clube tecnicamente. E que talvez nem rendam. Eu prefiro o quê? Ter um jogador da base para cumprir uma função de elenco, de ser um cara médio, porque o jogador da base ele serve para você não gastar com mediano. Porque você já tem um cara na base que você vai evoluir 1, 2 anos, você vê até onde vai jogar esse atleta, se ele se valorizar legal pra caramba, se não valorizar você não perdeu, você equaliza a sua conta, você não joga fora, você não gasta um valor irreal e absurdo, não supervaloriza o mercado ou um atleta que talvez não vai te dar o mesmo retorno técnico e financeiro pro clube. Na tua opinião, o Palmeiras contrata mal? Também contrata mal, gasta muito além do necessário. Não é porque você é rico, não é porque você tem grana que você tem que sair jogando dinheiro fora. Ou seja, esses 67 milhões que o Palmeiras gastou, ele equaliza a metade do processo. Sendo que ele tem hoje, o Palmeiras sonhou a vida toda, a vida inteira, em ter uma base forte. Sempre foi o sonho do Palmeiras, ganhar copinha, competição, formar jogador, etc e tal. Quando há 3 anos ele tem uma base forte, ele não sobe ninguém. E pelo contrário, ele lima os moleques. É uma interrogação? É claro que eles são uma interrogação com 17 anos. Mas se você não dá maturidade, se hoje você, com a estrutura que tem o Palmeiras, não dá condição desse menino jogar bola, e muitos, com a estrutura que tem o Palmeiras, jogariam bola, você não vai saber. Só que em vez disso, em vez de você ter, às vezes, 6 meses, 1 ano de paciência, você sai contratando um monte de cara que não vale nada. Um monte de Zé de mercado. Sabe? Então, assim, contrato jovem, o bom, o cara que resolve, que você viu que tem um baita potencial, beleza, é lógico que vale. Agora, saiu contratando um monte de médio. De todos esses jogadores, que susto. Um monte de médio. De todos esses jogadores que o Palmeiras... Quem que você acha que o Palmeiras contratou errado? Pô, o Carlos Eduardo é super valorizado, o Eric Palmeiras gastou mais, o Juninho Palmeiras gastou mais, até agora o que é o Matheus Fernandes? Jogador não jogou, você não pode falar. Então, mas por que não joga? Pode avaliar. Não é possível que não joga. Ele veio bem do Botafogo. Senhor, só tem 26 inscrições no campeonato. Outros. Só tem 26 inscrições. Você tiraria quem? Kelvin, Rider Matos, teve um monte. Se a gente for puxar aqui jogadores, nossa senhora. Pipo, você tiraria quem desse elenco do Palmeiras para inscrever o Matheus Fernandes no Paulista, por exemplo, que só podem 26?
Do elenco do Palmeiras hoje? Você tem que tirar alguém para escrever. Tira o Daverson, Quem tá você punido. tira? Não, mas no começo, agora não. Vai escrever, não. Estou falando agora. Não, só falou agora. Quem você Vai tiraria? ter um centroavante só? O Jean, por exemplo, também. O Jean até agora não entrou. Não, entrou, mas jogou poucos minutos. Trocou Não, mas o Jean tem que ensinar. Então, Ó, você tem o Thiago Jean. Santos é homem de confiança do Filipão, ok. Tá, mas aí só que Mas aí é um você cara pega que por dá pra cara. tirar. Então, você pega por característica de jogo. O Matheus Fernandes é um cara mais jovem, mais dinâmico que o Thiago Santos. O Jean, fisicamente. Já não joga. Não joga, né? É o jogador que Tem- tá com tem problema cara pra físico. tirar, sim. Então, se dá pra você tirar. Tem cara pra Você tirar. viu? Ô, Facincani, Mas o dentro Arthur da você sua bota no ótica lugar aí, de ó. quem? Não, o Arthur é outra coisa. Ele tá O Arthur tá falando machucado. do- O Arthur tá machucado. do Matheus O Fernandes. Arthur não pode jogar. O Arthur veio pro Mas aí, Brasil. ó, nessa não, hora peraí, do só para Facincani. encerrar, Vai, eu tenho uma somente última que vem, pergunta, somente senão a que gente vem. perde o fio da meada, o Pipi também. Ô, Pipo, mas na tua visão, isso acontece por quê? Porque tem muito dinheiro. Porque tem muita grana. Porque existe uma cobrança por Pera só um imediatismo. minuto. O ter muita grana agora é relativo. Não, tá. Então, a pessoa vou te do dar. Palmeiras falou pra mim Existe- hoje que precisa vender jogadores da base porque tem 100 milhões em dívidas em processos trabalhistas, que pode aumentar, a pessoa falou que tende a aumentar, e é um problema, O Palmeiras quer sanar isso de desestabilizar o O caixa. Palmeiras quer sanar o caixa. Então, tem dinheiro até a página 2. Tem, por exemplo, hoje o Palmeiras tem um acréscimo da folha salarial e tem tido uma revisão de outros salários para que o elenco também não se sinta desvalorizado em relação a outras contratações, né? Você já tem um aumento da sua renda mensal, aliás, do seu gasto mensal. O imediatismo, para mim, completamente desnecessário em alguns momentos, essa pressão, essa obrigatoriedade por título que tem que acabar no Palmeiras. O Palmeiras tem que ser um time forte, tem que entrar nas competições com tranquilidade. Se você não tem tranquilidade, se você não tem planejamento, se você não tem o mínimo de observação, de capacitação de elenco, você arrebenta psicologicamente uma equipe e ela não consegue render o seu máximo. Tem um treinador que precisa observar um pouquinho mais o entorno, deixar de ser somente o paternalismo de algumas escalações para você começar a trabalhar melhor o seu elenco com outras possibilidades, com outras formas de jogar futebol. Então você vai colocando várias coisas no papel que vai chegar uma hora que o Palmeiras precisa extrair algo a mais, ele não tem. Mas, ô Facincani, na sua ótica das contratações que o Palmeiras fez e você pontuou vários jogadores que não deram certo, eu concordo contigo. Eu coloquei 4 só. Não, mas tem ô outros Facincani, exemplos também. assim como em qualquer contratação, você vai ter seu risco. Sim. De dar certo ou não. Por exemplo, o Palmeiras, ele teve exemplos também de jogadores que ele contratou e deram certo. Por exemplo, a gente vai falar do Zé Rafael. Não valeria a aposta no Zé Rafael? Claro que sim. Não valeria a pena no Rafael Veiga? Arthur. Não valeria a pena investir no Arthur Tem Cabral? O Arthur que já está no Bahia, ele tá jogando bem lá no Bahia. Não, mas é o Arthur Tem Cabral alguns que era do além Ceará. Os que dão errado, tem O os que O próprio usam. Gustavo Gomes, que o Rafael Palmeiras Veiga. contratou e também ninguém sabia Não, quem Gustavo era. Gomes era um zagueiro mais pronto. Não, Jogava no mas Palmeiras, eu tô falando de jogou bem. jogadores que o Palmeiras contratou. Eric, não jogou Eu tô nada. falando, então, mas é que tá, são jogadores. Guerra. Quando você tem dinheiro, Facincani, é a mesma coisa quando você compara com a tua vida. Se você não tem dinheiro, você vai fazer comida na tua casa. Se você tá com o bolso cheio, você sai e come no restaurante. Isso é fato. E no futebol é diferente. Sim, eu entendo. A sua lógica tá compreensível, só que assim, se você tem muito dinheiro e sai gastando errado, você vai quebrar. Não, mas Não tô falando que o Palmeiras vai quebrar, mas você vai desnecessariamente desperdiçar Você um vai valor. precisar vender alguma coisa pra fazer caixa. Exatamente. Uma hora você vai falar, pô, peraí, tá começando a. Nessa transação aí que o Palmeiras está fazendo aí na Espanha desses dois jogadores, eu não vou criticar o Palmeiras, não. Tá perdendo 2 jogadores da base. Perdendo 10 milhões de euros na média para cada um que você não sabe nem o que vai virar. Baita venda, cara. Baita venda. Também não sabe o que vai virar. A venda está correta, não tem problema nenhum. O que ele está dizendo, e eu concordo com ele, é o seguinte: para que contratar Juninho, Matheus Fernandes, Eric, Carlos Eduardo, Felipe, como é que chama aquele outro? Felipe Pires, Felipe Pires, vai gastar salário. Tem um monte, vai ter gasto. Ocupa o lugar de um moleque da base. Mas o Matheus Fernandes, ao invés de você gastar esse era uma dinheiro, contratação você pontual. pega. O Palmeiras teve 6 jogadores da seleção. Nunca teve uma base tão forte como nesse momento. Então, pra que contratar isso? Tem um sub-17 Agora, se aparece um jogador campeão do mundo. do Keno, escuta, sei lá, o Gabriel, o Arrascaeta, quanto custou o Carlos Dedé, Eduardo? aí você vai lá, você Claro, pega todos claro, esses caras, que deu 67 milhões, você vai no Cruzeiro e contrata o Dedé. Ô, Pipo, quanto custou Não o precisa Carlos gastar com Eduardo? esses Então, caras. mas o Carlos Eduardo foi uma indicação do Filipão. Como é que você chega pro Filipão, que chega lá e fala, diretoria, Alexandre Matos, ó, tem essa lista de reforços que eu quero.
Você fala E um não. dos nomes aqui, ó, queria Carlos saber, Eduardo. eu Para, queria saber. Flavinho. Quando você contrata um cara igual o Filipão, Flavinho, você não fala não. Mano, quando você contrata o Filipão com o elenco que o Palmeiras tem e o cara pede pra você reforço, é um deboche. É um deboche, também acho. Quando você tem um cara como o São Paulo, Jorge São Paulo, técnico do Santos, ele chega pra você e fala, eu preciso de reforço, você olha pro que o Santos tem, você não vai achar um deboche. Mas o Sormani, quando você O contrata Palmeiras, o Palmeiras tinha contratado o Zé Rafael, que faz essa função. O cara pede, cara. Mas o Zé aí que Rafael tá, faz essa tudo função e está técnico contratado. acostumado. Também Então, acho. o Zé Rafael está contratado desde o meio do Palmeiras ano. deu ao Filipão a chance de ressuscitar. Exatamente. Mas é que tá, vocês se lembram muito bem. O Guardiola, o Klopp, Mas peraí. o Jorge São Paulo, Proporcionalmente que falando. pensam o jogo. Não, mas peraí. Ô, Sormani, por mais que vocês contestem o Filipão, mas dentro do Palmeiras, e até pela carreira do Filipão, a gente não pode contestar o cara. Não, mas, mano, ninguém tá dizendo isso. Não, mas aí que tá. Vocês falaram, mas se é os Guardiola, Então, tenta se é o Mourinho entender. que pede e tudo mais. Me dá 2 O segundos. Filipão, ele estava deitado na casa dele quando ele recebeu um telefonema do Alexandre Matos pedindo praticamente, por favor, para ele retornar. Eu sei, o Palmeiras mano. ele ia jogar no lixo o ano passado. Se não chega o Filipão, o Palmeiras não ganha no Brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui no Brasil nós não temos técnicos de futebol. Nós temos gestores de vestiário. Psicólogo. Entendeu? Psicólogos. E, cara, quando um cara desse pede jogador pra você, pra que você precisa disso? Se você pega o Guardiola, esse cara pensa futebol. Então o ele Klopp, precisa ele do precisa. jogador tal. Ele vê o jogador. Aí você fala assim, olha, eu tenho Barcos pra você. O São Paulo, você não me interessa, porque esse cara não vai fazer o que eu quero. Exato. O Filipão não é assim. Tudo bem, o Filipão Sormani. não é assim, o Tudo Abel bem. não é assim. Ok. quem O Cuca mais? não é assim. O Cuca não é Mas assim. diante da Então, fala realidade- assim, escuta, não tem, é o que tem, é isso Mas, aqui. Sormani, diante Você da é milhão realidade- de gerir esse vestiário. Quando você vai campeão, contratar inclusive. um cara igual o Filipão, inclusive suplicando, Filipão, vem me ajudar, pô, eu gosto muito de você, você tem uma história bonita no Palmeiras. O Palmeiras apelou pro lado sentimental também, e você sabe disso. Eu concordo contigo, quando a gente vai fazer uma análise tática aqui, muitas vezes o treinador é mais no oba, bamos e vamos pro pau. Do que aquele cara que enxerga o jogo, ele monta um sistema tático, ele trabalha os jogadores para treinarem justamente na tática, que ele tem um entendimento que dará certo. Concordo com tudo isso. Mas quando o Palmeiras chega diante de uma situação, Filipão, quero você para treinar meu time. Tá na cara que o Filipão se disser, quero alguns jogadores, o Palmeiras já sabe que está dentro do pacote, que ele vai ter que acatar a decisão do Filipão, o pedido do Filipão. Não tem como você nadar contra essa maré. Por mais que você diga, mas o Palmeiras já tem uma enxurrada de jogadores de qualidade. Aí ele vai falar, mas eu quero esse. É esse jogador que encaixa no meu perfil. E aí você tem que comprar. Tudo Porque bem. quando você Aí contrata o cara o Filipão, vem, já está isso no pacote. O cara vem, não consegue dominar uma bola. O cara vem, não consegue acertar um passe. Erra uma cabeçada dele, o gol. A torcida começa a pegar no pé. Você é obrigado a retirar o cara. Porque se você deixar, se você der uma sequência para ele e ele continuar falhando, você vai perder o jogador. Porque a torcida não vai dar paciência para ele jogar. Não vai ter sossego. O Filipão agora vai ter que tirar o Carlos Eduardo, vai ter que dar um tempo para ele, vai ter que esquecer um pouquinho para poder montar uma estratégia. Por que não deu chance ainda para o Zé Rafael? Então, aí você tem que perguntar pro Filipão. Porque o Zé Rafael Tem que perguntar joga. pro Filipão. O Zé Rafael mas joga perguntaram pra exatamente ele. nessa função. E ele foi meio grosso com os jornalistas. Não, ele disse que jornalista não escala o time, nem Quem que torcedor escala o e time pede sou eu. jogador. Que ele é quem escala. Então, aí que tá. Nós estamos. Eu tô Você dizendo. pergunta e ele não responde. E é ao contrário, você na qual isso toma uma falo que ele patada. Não, por mas é que exemplo, tá, hoje. Sormani, a patada não tem que ser dada no jornalista. Inclusive, essa pergunta não tem nem que ser feita É o pelo torcedor jornalista. que pergunta isso. O torcedor pergunta, e quem deveria chegar no Filipão, inclusive, perguntar a respeito de alguns jogadores que estão lá e não estão sendo utilizados, é o próprio Alexandre Matos. Chega lá e fala, Filipão, não tô querendo ter nenhum tipo de ingerência no seu trabalho, não tô querendo dar pitaco, não tô querendo escalar o time. Mas vamos conversar. O Palmeiras ele tem um elenco aqui de jogadores com uma qualidade acima da média. Pelo menos é o que o mercado fala. Por que esse jogador não atua? Por que aquele outro não foi inscrito? Ele tem que questionar, cara. O Filipão, ele é subordinado do clube. Não é porque ele é o Filipão, campeão do mundo, que tem uma história vitoriosa, que ele está imune a críticas. Ele tem que ser criticado também. Inclusive questionado pela diretoria do Palmeiras. Por exemplo, o meio campo agora. Você tem uma insistência com o Lucas Lima, com o Borja, com o Diogo Barbosa, com o lateral que a gente viu que por enquanto não rendeu nada. Muito pelo contrário. O Vitor Luiz, que veio da base, é um menino que entra e joga a bola e resolve. É útil. Não é um Roberto Carlos, mas ele tem uma disposição física. Então você vai colocando. Hoje, para escalar o Palmeiras, você tem Zé Rafael, o Scarpa tá machucado, seja com o Rafael Veiga, Dudu e o Goulart. Tá pronto, o meio da frente tá pronto. Escuta, não é aquele difícil. menino, o Facincani, lembra daquele jogador que foi base do São Paulo, foi pro esporte e arrebentou lá o Palmeiras contratou o Regis? Regis. Nunca jogou no Palmeiras. Nunca. Sumiu, o cara sumiu. Não, acabou o contrato dele com o Palmeiras sem jogar no Palmeiras. Sem jogar. Ele Nunca ficou jogou. emprestado no esporte, mas custou acabou dinheiro. o contrato dele. Sim, custou um dinheiro. Você tem razão. Por que não põe pra jogar?
Você tem razão, escuta, vem cá. Meu trabalho é contratar, o Alexandre pode falar pra ele. Meu trabalho é contratar e mapear os jogadores bons que tem no futebol brasileiro. Eu trago pra cá, o cara não joga. Nenhuma partida ele pode jogar. Não dá sequência. 0. Nenhum jogo. Ele não presta pra jogar uma partida. Aí o cara vai pedir jogador pra você? Você tá brincando. É um deboche. É um deboche. Agora o Palmeiras tem mais de 30, tem aproximadamente 35 jogadores. O Guerra pode ir pro São Paulo? Duvido. Eu acho que também, duvido, concordo com o Mano. Você acha que o Alexandre Matos vai reforçar o São Paulo? Gente, mas o Guerra nem Espera, joga. O Guerra não joga, é isso. Não joga. É uma vaidade. É até uma falta de personalidade. O Johan tá lá treinando, não tem chance. O Johan não tem chance. Isso aí é pra... quando o Palmeiras vai comprar todos esses caras aí, é pra... É mais pra não reforçar uma reserva rival. de mercado, tipo, eu não quero deixar o meu rival se O Johan não foi assim. Se nós fizermos aqui agora, rápido de cabeça, uma conta, talvez dê pra montar, ô Flavinho, de 1 a 11, um time do Palmeiras que não joga. Não joga. Não tô Fabiano, falando lateral. Dá, claro que dá. O goleiro tudo bem, os três revezam. Os três têm revezar, mas você pega o lateral Fabiano, o Juninho tá lá no elenco do Palmeiras, o argentino, o zagueiro recentemente foi dispensado. Que era o Freire. Também mal jogou, né? Mal jogou. Jogou acho que o quê? 2 partidas? 2 partidas. Esse menino, esse Luan Cândido, estava treinando com o profissional. Que é o garotinho da seleção, o Luan Cândido está sendo vendido. Já treinava com os profissionais. Você tem outro volante, o Gabriel Veron. Você tem Guerra. O Jean está sendo muito pouco utilizado. O Matheus Fernandes. Rafael Veiga, que não joga. Rafael Veiga e Johan, que não Olha joga. só. O Arthur, que o Arthur que foi emprestado. Mas também tá... Não, tem o Arthur o Arthur que tá machucado que veio do Ceará. O Arthur tá machucado, mas aí você tem o Arthur que foi embora, que foi pro Ceará emprestado. Bahia. Pro Bahia, perdão. O menino Vitinho que jogou no Barcelona. Rafael Veiga. Rafael Veiga, então, o próprio Zé Rafael. Então, ó a gama de atletas que são bons atletas. Agora, junta toda essa grana. Tudo bem. Tirando um outro. Tem ali a base e outra. Junta tudo isso. Palmeiras pedindo no Cruzeiro contratar o Dedé. Que é um zagueiro que acerta a defesa. Claro. Claro. Entendeu? É o que ele falou, o Sazinho ele falou, eu concordo com ele. Para contratar jogador médio, você tem a base. Mas aí você o Cruzeiro venderia pro Palmeiras? Não, só tô dando um exemplo. Tá falando... Você gasta o dinheiro para contratar um jogador pronto. O Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes. 6 milhões e 600 mil euros. 20 milhões de reais. 25 quase. Por isso que eu tô falando 26 milhões de reais. 20 Mas milhões. ele chegou no Palmeiras bem Eu tô falando que 20 milhões de euros por esses 20 agora. Porque é fácil falar o Gustavo Não, Gomes. sim, não. Ele tá jogando bem. Eu falei. Todo mundo olha, Foi o uma Gustavo Gomes preocupação. não tá jogando na Itália. Eu falei, pô, esse menino, esse cara não estar jogando na Itália, pra mim, é uma incógnita. O que tá acontecendo pra ele não ter jogado no é que ele Milan? fez um clássico. Ele jogou um clássico. Ele tava sem jogar no Ele jogou um clássico muito mal. Foi fazer um clássico, jogou muito mal. E aí o pessoal, como aqui, lá também, claro, o pessoal escanteou o rapaz. Aí ele veio para jogar no futebol brasileiro. Veio para jogar aqui, abriu a possibilidade, o preço estava fixado em 6 milhões e 600 mil euros, Palmeiras pagou 20 milhões. Isso é um achado. É um baita negócio. Essa é uma contratação Esse legal. é um baita negócio. O Luan do Vasco também, foi uma ótima contratação. Luan, bom zagueiro. Foi uma ótima contratação. Tava pronto, Vamos ver campeão quem tá olímpico, mandando o WhatsApp pra gente aí. É como diria a música, né? O Pascoal, dinheiro na mão é vendaval. Quem canta? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Não, e ó, Martinho da Vila. Não, senhor. Paulinho da Viola. Martinho da Vila regravou essa música. A música do Paulinho da Viola. E olha que não é meu forte, hein? Eu sei. Martinho da Vila. Vê aí, Pipo. O sambista, viu o nosso sambista? Vê aí no Google aí. Nosso sambista, vai. Paulinho da Era Viola. o tema de Pecado Capital. Sim. Que era uma novela bem antiga. Dinheiro que aparecia as notas de 100 reais. Pecado Capital foi uma novela Assiste feita... novela, Pascoal? Muito noveleiro. Pecado Capital foi uma novela feita... Mercado Capital? Pecado Capital. Ah, Pecado Ela Capital. foi feita, as produção peças, fala que eu estou porque certo. Paulinho da Viola. Mas a novela é tinha Mercado Capital? Não. Pecado. Era pra ir pro ar Rock Santeiro. Recado Capital? Gente, eu não posso nem contar. Toca a boca solta hoje, hein, Quase, eu parei, não vai. Parei. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Até de samba com esse Marco Mano. Vamos ver lá. Benja, beleza? Esse cara aqui sabe muito, hein? E aí, pergunta pra bancadas. Não seria uma boa pro Palmeiras contratar o Ricardo Oliveira? O cara é matador, o cara finaliza. Caiu na frente dele é fatal. Você não acha melhor ter o Ricardo Oliveira, liberar o Borja e até mesmo liberar o Davidson, segurar o Davidson? Porque, pelo amor de Deus, cara, esse Borja tá de tiração, hein?
Quantos anos tem o Davidson? 20? 28. Não, mais novo. Não, 26. 28. O Borja é mais novo, né? O Borja mais novo, tem 26. 24. A ideia do rapaz, eu não tô falando isso porque ele fez um elogio, não. Eu tava comentando. Provavelmente tem esse peso. Não, eu tava pensando nisso. O Borja, ninguém morre de amores por ele. O torcedor do Palmeiras não gosta dele, boa parte. Se sair, ninguém vai chorar. Ninguém vai chorar. Pô, pega o Borja, mais uma grana. Ah, mas o Ricardo Oliveira tem 38 anos. Custou 10 milhões de euros esse cara, cara. Olha. Quem? O Borja custou 10 milhões de euros. Dá pro Atlético e pega o Ricardo Deixa eu falar Oliveira. um negócio pra você. Quando o Ricardo Oliveira... Eu não sei se o Atlético vai aceitar trocar o Borja pelo Ricardo Oliveira. Palmeiras No pau. trocaria nunca. No pau. Deixa eu falar um negócio pra você. Quando o Palmeiras... Já viu o Ricardo Oliveira com o Fernando Praz. Quando o Ricardo Oliveira foi jogar no São Paulo, você lembra que ano foi aquilo? Já tem Que ano foi, Pipo? Ricardo Oliveira do São Paulo 2006. 2006? Que ficou 6 meses. 4 anos. Porque ele tinha um contrato até o meio do Quem era o ano. técnico do Palmeiras naquele ano? 2006 era o Leão. Depois, o Ricardo Oliveira foi jogar, aí ele foi embora, né? Foi lá pra Arábia, voltou pro Milan, Não, depois... voltou pro Betis. Pro Betis. E foi parar na Arábia, depois foi jogar no mundo depois ele árabe. foi pro Milan. Mas isso aí é impossível. Ele Isso era não vai do acontecer Betis. jamais. E hoje... Não, eu não sei se o Atlético... Gente, não que é o queria- seguinte, não ia o Borja querer tem quantos anos, Facinca? Tem 26 anos. O Ricardo Oliveira tem 38. Ele vai fazer São 12 anos. E o Atlético pode fazer dinheiro com o Borja. Peraí que eu tava aqui, o Marcel me ajudou e a minha informação bateu. Então, peraí. Em 2010, o Ricardo Oliveira jogou no São Paulo também. Em 2010. Ah, bom. Você O falou Ricardo 2006. Oliveira... Você falou 2006. Não, 2006 jogou a Libertadores. Aí teve um problema que ele não jogou a final com o Inter. Jogou, em 2010 ele voltou ao São Paulo. Ok? Sim. Quem era o treinador do Palmeiras em 2010? 2010 era o Filipão. Eu sei de uma fonte, e você pode perguntar para que é amigo nosso em comum, que me contou na época que ele estava indo para o Palmeiras e o Filipão não quis. Em 2010, que o Filipão não quis, é um direito do Filipão, não quis o Ricardo Oliveira no Palmeiras em 2010, e aí, você isso que ele voltou para o São Paulo. Você pode perguntar para o nosso amigo, foi ele que me contou. Vai ver que o de 2010 não interessava, agora o de 2019... Você sabe... O de 2019 interessa pra caramba. O 2010 pode ser que Ricardo naquele Oliveira momento teve interessava. 2 negativas do Palmeiras. 2010 e 2015. Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira também contou isso pra gente, contou aqui pro Benja. E o Ricardo Oliveira acabou de renovar o contrato com o Atlético também, né? Ele ampliou, o Ricardo Oliveira tem o seguinte, o filho dele está jogando na base do Atlético. O filho do Ricardo Oliveira? Está jogando na base do Atlético Mineiro. Então, tirá-lo do Atlético nesse momento é complicado. Ele está super bem lá. Super bem, adora. Adora a cidade, adora o time, o clube adora ele, a torcida também gosta. O filho dele está lá, está fazendo gol. Eu acho difícil o Ricardo Oliveira sair do Atlético, mas... Acho que não sei nem se essa é a palavra, mas o Ricardo Oliveira ficou chateado com o Palmeiras nessas 2 oportunidades, porque ele achou que poderia jogar e o Palmeiras fechou a porta, né, nessas 2 oportunidades. Em especial em 2015, quando ele ofereceu ao Palmeiras a mesma coisa que ele ofereceu ao Santos. Me paga uma produtividade. Me paga só o que eu render dentro de campo. O Oswaldo Oliveira disse e depois a gente faz um contrato. Oswaldo queria. O Oswaldo Oliveira disse isso. Paga só, paga uma faixa e pague produtividade para ele. Não quis, Oswaldo então Oliveira assim. Então isso não, é. Não quis, não, o Palmeiras não quis. Então, é isso que eu tô falando. O Palmeiras não quis. Então isso chateou o Ricardo Oliveira. Né? Ele não vê o Palmeiras hoje. Eram outras pessoas. Não, eram as mesmas pessoas. Não, 2015 2015 eram as mesmíssimas pessoas. Não, o Galhote era vice-presidente. Galhote era o vice-presidente, o Alexandre Matos era o diretor de futebol, que é quem manda no futebol do Palmeiras, o Cícero estava lá, era a mesmíssima diretoria. Olha só, tá tomando escovada aí. Tá tomando escovada sem necessidade. Sua casa. Olha, vou dizer, ele fala assim, vou você dizer tá falando vou dizer, em 2015 era a mesma diretoria, em 2010 não. Vou dizer um negócio pra você, hoje você tá o melhor em campo. Vai lá. Palma pro... Não, hoje é verdade. Palma pro... Não, é o melhor. Não, sem bater nele, não bate nele, não bate nele. Quando eu falo pra você que é a nova geração do jornalismo esportivo... Acabei, de bundinha. Quando eu digo que é a revelação do jornalismo esportivo, hoje você tá demais. A gente gosta de você dá assim, outro abraço nele. Contundente. Vai lá, dá outro abraço. Não, que ele vem apertar. Olha aqui, Jorge. É bom. Jorge. Benjor? Não, Jorge, que foi lateral esquerdo do Flamengo. Ah, o Jorge. Tá aí acertando com o Santos. Parabéns Falta ao Santos. muito pouco, o Fábio Sormani, pro Jorge acertar um empréstimo até dezembro. Falei com uma pessoa naquela hora que quem passou a informação foi você, eu não sabia. E eu chequei com uma pessoa e a pessoa falou, tá muito bem encaminhado, falta muito pouco, pouquíssimas coisas
pro Jorge, seu novo lateral esquerdo do Santos. Boa contratação, Fábio Sormani? Boa. Ótimo. Pro Santos, então, que não tem? Tá o Copete jogando de lateral esquerdo? Exatamente. O Jorge é um jogador com muita qualidade técnica, né? É um cara que sabe jogar futebol. E é isso que o São Paulo quer. Exatamente, o jogador que sabe jogar padrão. bola. O padrão que ele sonha. Exatamente. É o cara do toque, do passe em profundidade, aparece na frente, pode fazer um gol, dar uma assistência. Os torcedores do Santos vão me xingar, porque, óbvio, não vão entender o que eu vou falar, mas é normal. Daqui a pouco eles vão falar. Mas me surpreende, por que o Jorge não voltou pro Flamengo? O Flamengo tá precisando de lateral. Alguma coisa estranha. Eu não Eu não me surpreendo com isso. O Flamengo manteve interesse público, inclusive, na volta do Jorge. Deu uma ingresia na época. Não deu uma vira. Não funcionou direito. O que é que a conversa com o pessoal que cuida da carreira do Jorge com o Flamengo não deu uma conversa legal, deu uma ingresia e o Flamengo falou: vocês estão pensando que a coisa vai ser desse jeito? Então não. Então o Flamengo está se retirando do negócio. E ainda quando as pessoas falavam, o Jorge ainda pode, o Jorge não pode. A partir do momento da ingresia do pessoal que cuida da carreira dele com o Flamengo abriu mão, desistiu do negócio. É melhor não ter um jogador do que ter um jogador. Houve um pedido. Aconteceu mesmo, vai por mim. Houve um pedido estratosférico de grana para que ele voltasse. E também... Sabe, uma situação que foi... ainda confio que o Jorge vai arrebentar lá, que não é hora de voltar, que etc e tal, piriri e pororó. Que quando o Jorge quis voltar, parece que há 6 meses, o Flamengo também não tinha espaço, etc e tal, e não deu muito negócio, então isso gerou meio que um conflito. René Trauco há 6 meses atrás. Então. 6 meses eram os dois laterais, como ainda é hoje. Mas parece que não foi legal, Olha, Facincani, eu acho que talvez possa ter esbarrado nessa alta pedida que o Pascoal disse aqui, com relação ao dinheiro e tudo mais. Mas ele pede muito pro Flamengo e pede então, mas aí que tá. A questão é só para Jorge. Peraí, só para concluir. A informação é assim, o Jorge se vai... Peraí, deixa eu concluir. O negócio é o seguinte, só com relação ainda ao Jorge. O Jorge, numa dessa, ele pediu muito. Ele viu que o valor foi estratosférico. Chegou lá, o Santos pegou e falou, eu quero. Pascoal, o jogador ele tem que olhar também, claro, o Santos está na dele, está contratando um grande lateral esquerdo e vem para resolver o problema da lateral do Santos. Mas para o jogador que já é identificado com o Flamengo, é um cara que cresceu lá, apareceu lá, ganhou toda a projeção que ele tem no futebol dentro do Flamengo e não na Europa. Porque na Europa ele só bateu o cartão lá, não jogou nada, absolutamente nada. O cara tem que chegar também, ter a personalidade de pegar e falar, pai, o negócio é o seguinte... se o Santos pode pagar isso, o Flamengo pode pagar talvez um pouco mais que isso. Pode ser, não é aquela primeira pedida. O Flamengo parou naquele instante, mano. Acreditando no que eu tô te falando. Você já viu o negócio parar e depois voltar? O pessoal do Flamengo ficou muito descontente com a postura do pessoal que cuida da carreira dele. Mas é que tá, Pascoal, é oferta e procura. Você pede um preço. Acredita no que eu tô te falando. Se ninguém paga aquele preço, você refaz o preço. Mano, outra coisa também. Trabalhar com o São Paulo, ele pensou. Isso que eu ia falar. O Santos pode ser um fator muito mais interessante agora. Quem gerencia a carreira do Jorge deve ter olhado, escuta, para você voltar para a Europa e jogar em nível de Europa e pensar como o jogador europeu, não que nasceu na Europa, o jogador que está na Europa, pensa, jogar com o São Paulo é mais negócio do que jogar com o Abel. Pode ser. Isso, tem uma O Santos até 3 meses atrás não era nada Me interessante. surpreenderia alguém que cuida da carreira de um jogador pensar o Jorge isso, hoje. Eu concordo com você, mas me surpreenderia muito um staff de jogador pensar assim. O Jorge hoje, ele é a terceira opção no Porto, né? Ele foi ao Porto para tentar se recuperar porque tinha feito uma campanha muito ruim com o Mônaco. E aí o que aconteceu? Ele pegou primeiro o Alex Telles voando, jogando o Alex Telles não foi vendido, hein? Caramba. Acharam que seria, não foi. O Alex Telles voando. E nessa janela agora de inverno na Europa, o Jorge achou que o Porto não sairia ao mercado para buscar uma outra opção de lateral reserva e de que ele seria a alternativa e jogaria mais jogos, porque o Porto agora está na Champions League e tal, então teria uma valorização melhor do elenco. E o que o Porto fez? Foi contratar um outro jogador, o Manafá, que joga na direita e na esquerda. Faz as duas, tanto a do Maxi Pereira como a do próprio Alex Telles, e ele perdeu espaço completamente. Então, quando o Flamengo foi procurar o Jorge, o Porto ainda não tinha contratado o Manafá. Então, ele jogou a pedida lá em cima, né? Porque ele, então, se achava valorizado naquele elenco. Quando o Porto contratou o Manafá e falou assim, Jorge, eu acho que vai ficar complicado para você, foi agora o momento cirúrgico que o Santos foi buscá-lo. Tem um cara aqui bravo com o senhor. Normal. Carlos Henrique Anis.
Porque pro Sormani, um licor. O licor de anis. Horroroso. Não. Anis é uma porcaria. Não é o licor. Pera, deixa eu falar. Anis é horroroso. Anis é um lixo. É o pelo chocolate, amor de aquele Deus. chocolatinho, aquela garrafinha horror. da Copenhague. É uma delícia. Tão horrosa quanto. Não, o anis é terrível. Anis é nojento. O anis é alcaçu. Você deve gostar de alcaçu. Não gosto de licor. Licor é coisa de mulher. Olha, horroroso, eu prefiro anis. tomar um detergente do que aquele licor de anis. Eu também. Anis é Olha, o horroroso. Carlos Henrique, aquilo é horroroso, Toma um enjoativo. desinfetante, mas não toma aquilo. Carlos Henrique Anis, pro Sormani, o Jorge tem uma boa qualidade técnica, boa contratação pro Santos. Já o Arana é uma incógnita porque não fica na Europa. Não, ele falou que o Arana é bom jogador. Você falou que o Arana Quando surgiu o papo do Arana, você teria falado um dia, olha, jogador que vai pra lá, já tá voltando, é uma incógnita. o Arana é bom jogador, cara. Sempre elogiou o Arana, o Sormani. Nossa, eu falei que se contratar, lembra? Mexeu com a namorada, você viu, Pipo? Se contratasse o Arana, estaria fazendo uma tremenda contratação. Mexeu com a namorada dele. O Santos pensou em contratar o Arana. Eu falei, vai fazer uma grande contratação. São jogadores de um nível semelhante. O Arana é um pouco mais maduro. O outro cara tá bravo com você também, o Herbert Boi do Piauí, aí ele põe reticências a definir, que é o resto da música, né? Jorge, outro brasileiro que fracassou na Europa e retorna de forma prematura ao país. Então, Benja, eu sempre lembro do caso do Miranda. O Miranda saiu do Coritiba e foi jogar no time da França. Sochaux. Jogou nada. São Paulo foi lá e pum, contratou. Ele ficou 3 anos no São Paulo, foi vendido para o Atlético de Madrid, passou e agora está na Internacional de Milão. Isso. Titular da seleção. E titular da seleção brasileira, capitão e tudo mais. Pablo. O fato de você ter ido para a Europa, o Gil, Valenciani. é uma coisa, não jogou nada. Você Paulinho, não ter jogado nada. Paulinho. Dudu jogou na Europa também. Acontece. Lógico. Acontece. Olha, a gente tem casos duas de fiascos, mensagens. mas acontece também de o cara dar errado e voltar. E depois pode voltar Você de foi novo. bem, né? Você ligou lá pra ele, né, São Paulo? Pra quem? Pro Jorge, né? Jorge. Olha aqui, tem 2 tweets aqui, ô meu menino. O Isaac OCC. Ô Benja, meu batera, obrigado. OCC. CC? A verdade é que Jorge e seu staff pouco se importaram com o Fla. Estou com o Mano. Ele poderia ligar pro Flamengo e ver se o Fla ofereceria o mesmo ou algo mais. Que seja feliz lá. Não, mas eu volto a dizer aqui agora, talvez para ele, para a carreira dele, seja mais negócio agora o que aconteceu. ser jogador do Jorge São Paulo do que do Abel. É que tem muitas Mas mensagens de torcedores do Flamengo questionando o porquê o Jorge não voltou Mas eu ao expliquei Flamengo. agora, acabei de explicar. O Cabrito falou, o Pipinho tá errado. Quem travou o negócio do Jorge com o Flamengo foi o pai dele. Sim, Acabou de mas falar, acabei de explicar o E por que porquê. ele falou que você estava errado? Não, ele não entendeu ouviu, errado. não deve ter O percebido. pai dele pediu alto. O staff do Jorge pediu alto Ok, porque ele era a opção imediata do Alex Telles. Eles não acharam que o Porto fosse ao mercado agora fazer a contratação no Manafá. O Manafá chegou, faz as duas, o Jorge caiu para a terceira opção, o Porto falou, Jorge, aqui vai ser difícil você jogar. lembra o E Flamengo? aí ele perde valor. Ele falou Manafá, você lembra daquela propaganda? Com o Maná, adubando dá, lembra? O Maná adubando dá, lembra? Olha, o Aí Jefferson... tinha muita brincadeira por causa disso, né? Hã? Aí veio muita brincadeira em cima dessa propaganda. O Jefferson Góes fala, não consigo entender como o Flamengo conseguiu perder o Jorge para o Santos. Tô falando, tá chegando aqui uma porrada de mensagem do Flamengo, torcedor do Os caras Flamengo. estão ficando chateados com o Jorge? E Porque não aqui vai jogar o no Denis Flamengo? Lopes. É normal. Denis Lopes, parabéns, Denis Lopes. Eu sou sincero que eu tinha esquecido desse jogador e ninguém aqui também não. Você lembrou de um baita nome. Ô, Denis Lopes, times precisando de lateral esquerdo e ninguém lembrando do Sid Clay, aquele que jogou no Corinthians, jogou pra Mas caramba. ele acabou de sair, ele não volta. Pô, o Tanto é que Jorge também acabou de sair. Não, mas Não, o faz Jorge tempo. saiu bem antes. Peraí, o Sid Jorge Clay, saiu bem antes. Sid Clay não Jorge joga no saiu Corinthians há faz quase mais 2 2 anos. Não, o Sid Clay saiu agora ano passado, Benja. Saiu no Ele jogou o final do primeiro ano. semestre. No meio do ano passado, ele saiu no meio do Ele ano saiu passado. agora Desde o ano passado. no primeiro Saiu na semestre. Copa do Mundo. Tem 6 meses de Ele foi Europa. campeão paulista. Tanto que o Corinthians até Isso. pensou na possibilidade de comprar o jogador, mas não tinha como equiparar a proposta, cara. O Sid Clay acabou de sair. Caramba, o Jorge achei que o não. Sid Clay já tinha uns 2 anos. Não, Jorge o já Sid tem Clay mais saiu de 2 agora. Bem mais bem preparado pro programa. Tô no Clay nível. acabou de sair, cara. Agora, o Sid Clay é muito bom, cara. Sim, era muito bom lateral Mas quando esquerdo. ele veio pro Corinthians, Benja, já tava meio que engatilhado uma Tá vendo? venda. Olha o O cara Corinthians só bravo serviu de comigo. vitrine. É com você, velho? Os caras xingam por tudo, né, Sampa? Legal, Deixa eu né? ler, deixa eu Olha aqui, ó, o Sampa brasileiro. Eu vou ler e vou te bloquear. O Santos não contrata ninguém. E quando consegue uma contratação,
você quer mandar o Jorge pro Flamengo? Eu não falei que eu queria, eu só avisei que isso chama a atenção. Chama a atenção, lógico. Chama a atenção. Mas não precisa bloquear o cara também, vai. Não, chama, Mas não, deve porque é ter chato. xingado. Chama a atenção, ô Pascoal, por quê? Porque o Flamengo, todo mundo fala aqui, precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo. Sim. Porque estava negociando, porque ele era da base. Já negociou com o É um Jorge. jogador do Flamengo, foi da base do Flamengo, fez sucesso no Flamengo. E me surpreendeu, só isso. Eu não falei que ele tem que ir pro Então, Flamengo. mas aí é aquilo que a gente tá falando aqui. O Flamengo se desinteressou pelo jogador. E aí, Houve ao mesmo como diz o tempo, Pascoal, o Santos... uma ingresia no determinado Isso, uma momento. ingresia lá. O Santos emergiu com o Sampaoli. Com Pô, é o com melhor esse time do técnico. Brasil hoje. É. Hoje. Se Tem um- vai acabar assim, Pô, ele tem não um sabe. técnico que faz o Jamota jogar futebol. E bem. Não, ele faz um time jogar sem centroavante. Não, ele é. não é um técnico, ele é um mágico. É quase. Então, pô, exatamente. você vai botar um cara como... E o Brasil com lateral esquerdo veterano, seleção brasileira, que é o O Marcelo. reserva, o dele, o Felipe Luiz, que foi super questionado. Super questionado. Pô, vai jogar aqui. Copa América tá aí, pega o Santos voando. Eu acho uma hora. Ele vai chegar no Santos, vai ser titular. E outra coisa, Chega, Na bota a lateral camisa, esquerda da é que na seleção história do Flamengo... bota 3 e sai jogando. É que na história do Flamengo, o Jorge se colocou num valor absurdo de mercado. O Flamengo olhou e falou: calma, é só o Jorge Desculpa, eu recebi uma que é informação terceira agora. opção. Recebi a informação agora que o Flamengo sequer fez proposta para o Jorge. Então, isso que eu falei aqui também. Acabei de receber a Mas era informação. público o interesse do Flamengo quando Mas questionado. acabei de receber a informação. Aquele- Se o Flamengo daquela não pessoa fez lá? proposta pelo Não, Jorge, eu então vou te vai mostrar. pro Flamengo. Dizendo mais que incompetência. não, o Mais Flamengo não fez incompetência ainda. proposta Tem um pro jogador Jorge. como o Jorge dando sopa, pior com ainda. possibilidade de vir. Então, e o Flamengo precisando de lateral. Não vai atrás, então é Não, um... a informação que eu tenho é que sim, Falha. que houve uma conversa, sim, Eu também acho do que staff, e que o Jorge jogou lá em cima e o Flamengo falou: Isso daí aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Quem passou pro Benja. Essa pessoa aí é... Falou para mim, não teve proposta. Então, se essa pessoa mais não teve, incompetência não ainda. teve. então na minha ou o Flamengo deve, ou o Flamengo tem na manga algum nome que deva vir de fora do O Brasil nome é o agora. Rafinha. O nome é o Não, Rafinha. o Rafinha Rafinha lateral lateral direito. Então, mas o nome que o Flamengo tem engatilhado para lateral é o Rafinha, Isso não é o que pra a gente esquerda. sabe. Pode ser. Mas peraí, não fez Pode proposta? ser. Mas peraí, o que não é o fazer proposta? Porque quando você tem interesse e vai lá e conversa, você não está fazendo uma proposta. Você sonda a situação e vê se é viável ou não. Você passa a fazer uma proposta... Ele pode a partir do ouvir uma momento- proposta e o cara A fala, partir do momento que você entende que é viável, você fala, beleza, eu não vou nem fazer tenho proposta. aqui o meu X é esse para te oferecer. Então Isso nem é uma faz proposta. Mas que o Flamengo ele manteve publicamente o interesse no Jorge, isso daí é claro. teve, ele manteve claro. sim. Manteve sim. E outra, mas Fazer é a ridículo. proposta é uma coisa, Mas você o sondar e Facilitani, ver o que o cara quer é outra. Mas é ridículo por parte da diretoria do Flamengo se não manteve, talvez, uma proposta, porque em determinado momento azedou e coisa do tipo. Tá na cara que no futebol, uma negociação é um puxando para um lado e outro puxando para outro. A partir do momento que desenha-se um desfecho, para o lado A ou o lado B, aí você pode entrar novamente com uma outra proposta, como se fosse no leilão. Até bater o martelo na terceira, dole uma, dole duas, dole três. Os dirigentes hoje vêm assim, a gente não fez proposta. Tá, a proposta que a gente tem é o papel, você oferecer. Agora a conversa, a sondagem, perguntar, a informação que vem, tem o Jorge aqui, por Flamengo- tal. Isso chega, e aí, só que eles não tratam como proposta. Não, isso é sondagem. Conversas. Não Flamengo- passou de especulação. Agora, ô Sormani, pode pesar né? nessa história toda? Que eu digo, a gente Porque- é só jornalista, a gente não é diretor de futebol do clube, Presta atenção. a gente não é empresário Presta do atenção. jogador e não é o jogador, a gente Basicamente, só é se jornalista. fala. Se você tem informação, você dá informação, ué. Então, mas você também, mas também se o cara dá uma informação também, a gente não acredita em nada, ué. A gente só acredita na nossa. Tem a gente não gente acredita em ninguém. tem gente que Olha 5 aqui, horas antes do acerto com o jogador fala que não muitas existe vezes- a menor possibilidade. Gente, muitas vezes nós acertamos, muitas vezes nós Claro, erramos muito. Faz parte. Ô, Sormani, agora, ô Pascoal, Sormani, Sormani Quando passou, o Flamengo- não entendi nada. quando- Um vai atropelar o outro. Qual é a Um por vez, quem? um por Você tá vez, um perguntando por pra- vez. Pra quem? Vai lá. Flavinho, Oi. Pergunte. quando o Mano Não falou... gosto quando você fala Flavinho, é legal quando você fala São Paulo. São Paulo, quando estava lá conversando, quando tinha esse suposto interesse, ou tinha o interesse do Flamengo no Jorge, o Flamengo vivia uma situação. Ok? O Flamengo hoje vive uma outra situação. Sim. E é uma situação extremamente complicada. Porque não podemos desvincular o que aconteceu da tragédia com o futebol. Pergunto, pode o Flamengo estar tendo problemas para contratar um jogador agora? Porque
qual seria a reação? O Flamengo anuncia lá, vamos supor, trouxe o Jorge, vai ganhar não sei quando. Mas os caras, pô, mas tem indenização dos meninos para pagar. Pô, o Flamengo está preocupado em contratar ou tem que resolver o primeiro problema mais sério? Só um parênteses. Isso é uma pergunta. O UOL publicou agora há pouco que o Flamengo ofereceu R$400 mil de indenização por menino morto. O Ministério Público pediu 2 milhões. Não houve acordo. Então tem gente dizendo que o Flamengo não ofereceu nada. Não é verdade. O Flamengo fez uma oferta. O Ministério Público achou pouco. Então é isso que o Benja está dizendo, é exatamente isso. Espera um pouquinho. Como é que vocês oferecem só isso e gastam milhões para contratar um jogador? Agora eu pergunto também, tem o lance do Rafinha, viu, mano? Verdade. O Rafinha tem um acordo, tem um acordo sim, verbal, não assinado. Sim. Só que o momento hoje é outro. O Flamengo vai trazer um jogador, vamos supor, vai, Flavinho, pode falar, contrato de 3 anos ganhando 1 milhão por mês. Vai todo mundo falar, porra, mas o Flamengo está gastando 12 pau por ano num jogador e tem não quer pagar. É uma pergunta, não estou afirmando. Sim, mas pode pesar nas contratações? O que aconteceu afeta o Flamengo como clube, como instituição, como destino de jogadores. O Flamengo hoje está envolvido nessa questão das indenizações e está tratando mal essa questão toda das indenizações e do acidente. E da tragédia, não é um acidente, é uma tragédia mesmo. O Flamengo não dá entrevistas, né? Ninguém do Flamengo fala sobre o assunto. Quem falou, isso eu li também hoje no UOL, já andou fazendo comparações com o que aconteceu na Boate Kiss, eu acho de péssimo gosto. É horrível valorar uma vida humana, então qualquer valor que se atribuir, alguém vai achar pouco. Mas por isso que o Flamengo comparou dizendo o seguinte... Que aqui não é Boate Kiss, aqui nós vamos pagar tudo assim. Foi o que eu li. O que eu vi foi o seguinte, é que o Flamengo estava oferecendo uma indenização maior do que foi oferecida às vítimas da Boate Kiss. Foi o que eu li. A Boate Kiss, na verdade, não houve indenizações da parte de ninguém. Parece que houve uma proposta... Mas a parte de quem? O Flamengo está oferecendo mais. E o Flamengo se livraria de processos. O Flamengo está hoje sujeito a 10 processos sérios, grandes. Eu não vou dizer que podem quebrar o clube, mas dependendo do advogado, dependendo, do entendimento dessa discussão jurídica, você pode calcular quanto um menino desses poderia vir a render para uma família, enfim, é horrível, valorar é horrível. Só para citar aqui o texto aqui do UOL, né? Na proposta de indenização rejeitada, o Flamengo oferece, né? 400 mil de entrada por vítima, o pagamento de um salário mínimo por mês durante 10 anos para cada família. A exigência do Ministério Público, 2 milhões e 10 mil por mês para cada família, né? Do garoto morto, sim, no incêndio, até que esse garoto completasse 45 anos de idade. Entendeu? O Ministério, mais, né? Muito mais. O próprio Ministério Público admite uma nova negociação, rever o período para 35 anos. E isso não impede, inclusive, isso nós estamos falando de Ministério Público, não impede que as famílias façam outro pedido. Porque o Ministério Público só está arbitrando, está servindo como árbitro de uma parte e de outra. Então o Flamengo vive... tudo isso para dizer o quê? Que você tem razão, Benja. Acho que o Flamengo hoje vive um momento diferente de 3 semanas atrás. O Flamengo teve a sua imagem muito arranhada, a questão do centro de treinamento, que continua sem alvará, continua vedado a adolescentes e crianças, só adultos estão treinando lá, o centro de treinamento está interditado e o Flamengo continua levando os jogadores para treinar lá, quer dizer... O que o Flamengo era de paraíso no começo, há 3 semanas atrás, ele deixou de ser. Eu não sei se isso influenciou nessa negociação do Jorge. Específica. O Jorge não teve a proposta, não sei, segundo ali a fonte. Mas eu acredito. Agora eu vou te falar uma suposição e não é uma informação. Eu acredito que até deva ter tido uma... Eu acho, tá? Não é informação. Eu acho, Sormani, que deve ter tido, por parte lá do staff do Jorge, falar, Flamengo, olha, clareou uma situação. Eu acho que o Flamengo deve ter falado, agora... ferrou. Nesse momento, ferrou. Como é que eu vou anunciar uma contratação agora? É por empréstimo, mas é grana. Eu acho.
Essa parte eu acho. Mas pode ser que esse abalo aconteça ainda em outras situações, porque ainda não há uma definição, o quadro não está completamente fechado. E é como se fosse nem um jogo de xadrez, é você ir montando peça por peça. Eu acho que o Flamengo pode não. O senhor tem razão, pode não contratar ninguém, nem o Rafinha. Enquanto não resolver, enquanto não definir essa situação. Equalizar tudo. Exatamente. Definiu, acertou, começou a quitar sua dívida, né? Com a família dessas crianças que morreram. Aí o Flamengo volta ao mercado. Por isso que eu tô na dúvida até do Rafinha, hein? Eu também, tô falando que o Flamengo vai fazer qualquer coisa. Eu tô na dúvida do Rafinha, porque o Rafinha está acertado sim. O Rafinha foi antes, né? Hã? O acerto foi antes, né? Tem essa justificativa. Não. O acerto foi antes, não tem nada assinado. Não, mas ele nem pode assinar. Vem cá, ô Pipinho, o que aconteceu há 10 dias atrás no Flamengo... Mudou o futuro do Flamengo. Mudou tudo no Flamengo. Infelizmente, essa tragédia aí, ela vai ter sequelas de tudo, para as famílias, para os garotos e... Pro clube. No clube, clube também. No futebol e no clube no todo e no futebol especialmente. Mas assim, mas se a gente pensar... A gente tem que também pensar, claro, o outro lado. O Flamengo tem e deve, né, se responsabilizar por isso, mas tem o outro lado. O clube também tem que seguir e o clube só vai seguir se ele também, né, tiver algum investimento para que ele possa ter uma rotatividade de mercado. Sim, e poder, inclusive, até pagar, né? Tá tudo recente. Não, olha, sim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco tem muito mais Fox Sports a rádio aqui. Sai daí não, hein? A gente já volta. Alô, torcedor colorado, tá chegando a hora de descobrir o rival do Inter na estreia da Conmebol Libertadores. Hoje, Tajeres e Palestino começam a decidir quem fica com a última vaga do Grupo A, 7 da noite, ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports.